E atendendo a tantos pedidos de tantas pessoas que vêm mandando e-mail, por telefone também, e pessoalmente também, cobrando da gente uma participação ao lado do Fernando, aqui estamos nós, ó. E hoje o papo vai rolar aqui bonito, porque temos bastante assuntos referentes às coisas espirituais para conversar aqui com o Fernando. Fernando, o que me traz aqui dessa vez é para poder beber da água do conhecimento com respeito às questões sobre a sombra, né? O que é realmente a sombra. Eu gostaria que, quando as pessoas que estão assistindo aqui ao trabalho desligassem seu equipamento, tivessem assim uma visão totalmente ampla, né? Sobre o que é a sombra. A sombra é uma coisa interessante, porque quem aprender a ler a escritura, enxergando as sombras, não vai mais ser tão enganado. Vai ser mais difícil ainda de ser enganado. Apesar das coisas que o irmão já tem falado muito na internet ali que a gente vê, eu assisto bastante os vídeos do irmão também, de outras pessoas também que estão botando verdade na internet e tal. Eu também tenho os meus vídeos na internet. A gente vê que a questão da sombra é uma chave, tanto que foi falado várias vezes pelo emissário, que a gente conhece como apóstolo, pelo sistema, né? Sim. Shaul, que é Paulo, na verdade, que chamam de Paulo no sistema, mas o nome dele é Shaul. Mas tudo bem, vamos continuar nesse pensamento aqui. Então a sombra, ela desvenda, muitas dúvidas, ela fala com a gente através de coisas que ocorreram no tempo antes do madeiro do Messias, antes dele se sacrificar no madeiro por nós, né? Então aqueles fatos que ocorreram antigamente, eles conversam, eles nos mostram reflexos para hoje. Sim. Na verdade, amado, é até interessante a gente perceber que as coisas que ocorreram naquela época, no passado, apesar de serem coisas físicas, por exemplo, quando se estava comendo, se estava comendo, quando se estava lutando, coisas físicas, eventos físicos verdadeiros. Sim. Aquilo ali, na verdade, é uma coisa que não é real. Aquilo ali ficou com uma sombra. A realidade veio depois do madeiro. Depois do madeiro, ele fala que a realidade começa, a Escritura fala que começa a partir do Messias, a realidade verdadeira. Então aqueles fatos que aconteceram, apesar de serem físicos, é uma coisa até que para a pessoa entender, tem que estar espiritual, senão ela não vai entender isso. Entendo. Isso que o sistema religioso não entende, por isso que eles praticam esses atos físicos até hoje, eles não dividem coisas físicas e coisas espirituais. Né? Quando você vê o povo saindo do Egito, aquele Egito era Egito verdadeiro. O nome era Egito, que também não era Egito, mas nós vamos deixar isso mais para frente. Tá. Não é o caso agora para não confundir. Eu vou falar para entender, o povo não vai entender. O Egito era um Egito físico. Era um reino real, com um faraó, um rei. E o povo saiu desse reino e foi para o deserto. Um deserto físico. Né? Um deserto de areia, físico. Tá? Só que aquilo aponta para hoje, para os tempos de hoje, para um deserto espiritual, para um Egito que é espiritual, não literal, é um Egito que não tem o nome de Egito, literalmente, mas é similar àquele Egito, aos quais as pessoas irão sair e ir para o deserto. E lá que vai cair o maná do céu verdadeiro, fora desse Egito. Está entendendo? Então essa sombra, o próprio o emissário Shaul, conhecido por Paulo, apresentado para nós como Paulo pelo sistema religioso, né? Ele nos ensina muitas coisas a respeito disso aí, a respeito de sombras, né? Eu quero tomar liberdade aqui, irmão, se eu puder fazer isso, né? Eu peço permissão para a gente ler um trechinho que o bom, mas falou. Eu gostaria só, antes da gente ouvir a leitura, sim. que a questão, por exemplo, sombra. Antes do madeiro. E depois do madeiro, o que não é sombra? Nós vamos entender bem isso agora. Um detalhe interessante que o irmão meu já me abriu os olhos também no passado, um tempo atrás. Os 4 livros dos evangelhos, como se chama de evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João, os nomes blasfemados, né? A gente conhece então, os nomes blasfemados. Eu vou deixar para falar mais de nomes, mais no final. Nós vamos chegar nesse ponto. Vamos usar primeiro o que o sistema ensinou para a gente poder entender o fio da meada. Mas sempre que for preciso usar o nome, a gente pode entrar, né? Pode entrar com alguma coisa. Então, os 4 evangelhos que a gente conhece por Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo ali, em sua grande maioria daquele livro, ele está antes do madeiro. Verdade. Está entendendo? Ele narra fatos que ocorreram antes do madeiro. Antes do madeiro. Então, o madeiro, para você entender, é a crucificação, né? Foi dado por Roma o título de crucificação, tá? Do nosso Salvador. Então, ali são fatos que ele estava praticando, por exemplo, ele estava praticando coisas ali físicas. Sim. Multiplicando pão e peixe. Quando ele curava a cegueira, também era sombra? Sombra. É mesmo? Sombra. Ele curava, engraçado que ele curava um homem físico. O homem estava realmente cego fisicamente do corpo. E ele curava a cegueira.
Mas aquela cegueira, hoje, depois do madeira, é uma cegueira espiritual. Aqueles que não enxergam. Tá entendendo? Ele curou aqueles que não enxergam, os fez enxergar novamente. Mas tem um nome para isso, por exemplo. Antes é sombra, depois é o quê? A realidade. A realidade. É a realidade, tá. Literalmente. Tá. É a sombra. Por exemplo, você tem um poste na rua, uma árvore, ela projeta uma sombra no chão. É. Tá? É isso que o Eterno quis falar através de Shaul para nós, de Paulo, né? Aquilo projeta uma sombra. Só que a sombra você vê, ela tem forma, você enxerga, ela te diz alguma coisa, ela te diz o que está sendo refletido no chão, ocultando a luz no chão. Certo. Só que ela não é real. Você consegue pegar? Você consegue cheirar? Você consegue tirar ela dali? Não tira. Ela só serve como referência. Né? Mas o real é a árvore que projeta a sombra, por exemplo, no chão. Aquela árvore ou aquele poste. Isso é o verdadeiro, é o real. É o que está ali. E isso é o nosso tempo agora, depois do madeiro. Que quando o Messias chegou para nós e falou que o reino do Eterno já era chegado a nós, é que nós já saímos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, essa que é a verdade. Então nós já estamos no mundo real, que é o mundo real é o espiritual, aquele que não se vê. Isso é interessante a gente analisar isso. Tomara que as pessoas consigam espiritualmente entender e enxergar isso. O mundo real é o espiritual, porque esse aqui é eterno. É tipo a Matrix do filme, né? Isso, exatamente. Aquilo que era estranho, que se via no filme, que era a realidade. Que era a realidade, exatamente. Aquilo tudo bonito era a Matrix, era falso. Isso. Então, por isso que está tendo tanto erro por exemplo, uma religião mostra literalmente o esforço humano em praticar algo físico. Ele quer praticar algo físico para se justificar diante do Eterno. Então, por isso que aquela mulher falou, que ele falou para a mulher, em espírito. Em espírito. Isso também é em verdade? Exatamente. As pessoas tentam inverter isso que ele ensinou. Adoração não é aqui, nem lá, nem acolá. Adoração é em espírito e em verdade. É uma adoração no espírito. Não é uma coisa que você vai praticar algo físico. Uma expressão física humana. Eu vou fazer uma corrente de oração. Isso é físico. Eu vou subir um monte. É físico. Eu vou dar dízimo. Físico. O dízimo nós vamos desmistificar também aqui nesse Oba, vídeo. Vamos desmistificar isso aí. Tá? Nós somos... Na verdade, as pessoas são dizimistas e não sabem. Alguns verdadeiros. Né? O dízimo não é dinheiro. Nada. Eu sou dizimista? Sim. Eu sou, Fernando. Sim. Eu não sabia. Vamos começar então a tocar na sombra. Vamos à leitura para poder entrar na sombra? Tá, eu vou puxar esse textinho de Paulo, tá, para as pessoas entenderem o que nós estamos falando aqui, porque é uma linguagem totalmente diferente do que... Isso, na verdade, responde a questão também das línguas estranhas. Né? Nós estamos falando uma língua que ninguém entende. Poucas pessoas entendem essa língua. Fica difícil você começar a entender. Então vamos lá. Por isso, tendo esse... desculpa, pessoal, estou no segundo livro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Eu vou usar capítulo para a pessoa se localizar. Eu também não estou acostumando mais ler assim, com capítulo e versículo, porque isso é coisa do sistema. Tá? Engenharia reversa. Isso, engenharia reversa. Você pega o que está pronto, desmonta para poder ensinar. Isso. É o que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que pegar o que temos na mão. A gente tem um livro Bíblia por Roma. Do jeito que está aí. Né? Por Roma, por Almeida e tantos outros que já mexeram na escritura e tal. Mas a gente tem que pegar esse e desmontar, né? E indo ao caminho antigo. A escritura manda você buscar o caminho antigo. Tá? Tem que cavar e achar o caminho antigo. Isso que a gente está fazendo aos poucos. Né? Então eu vou usar, algumas vezes eu vou usar aqui ainda capítulo e versículo para a pessoa se localizar mais fácil e tal. Mas isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? De Shaul, né? Aos Coríntios, que blasfemaram para Paulo. Tá? Eu até vou fazer deixa eu fazer um ganchozinho no nome de Paulo. Para de falar o nome Paulo, gente. Tenta conseguir parar de falar, porque esse nome é um louvor a Apolo. Apolo, Deus? Tá? Você está, na verdade, louvando a Apolo. Porque Apolo foi uma sequência. Apolo era deus sol grego, né? E foi uma sequência. Por exemplo, Apolo virou Paolo, que é o nome italiano para Paulo, e depois virou Paulo na sequência. Porque eles traduzem nome que é uma festa, né? Cada língua traduz nome para a sua língua. Tá? Eu até brinquei com o patrão da minha esposa. Falei, o senhor foi para a China, né? Ele passou um mês na China. Eles chamavam como o senhor lá de Xing Ling? Mudou o nome de Eloy para Xing Ling? Falei, não, meu nome lá é Eloy. Eles falam o nome Eloy, claramente. O chinês fala Eloy. Engraçado que os nomes escriturais estão todos eles mudados de acordo com a tradução do nome. Pedro vira Peter nos Estados Unidos e Paul vira Paulo aqui.
entendeu? E Tiago vira James lá, olha, tem nada a ver, né? E só nomes religiosos, né? Só um nome engraçado. Os que não são religiosos não muda. Mas por que eles alteraram tanto esses nomes, né? É. Eles vão chegar nisso ainda. Esses grandes líderes da antiguidade, Mao Tse-tung, esses caras todos, né? Isso. Então todos Ninguém mudou nome. mexe. Engraçado que o nome dos ídolos estão todos iguais, né? Moloch, Semiramis, Nimrod, Tammuz, está tudo lá. Não foram alterados. Não. Né? Eles só se adaptam conforme a cultura. Mas você ainda tem os nomes originais até hoje. Também, Esses estão fiéis ao original. É. Agora, os nomes que realmente são os nomes importantes, que são os nomes Isso não existe mais. né, do nosso Criador, do nosso Salvador, né, e daqueles que ele escolheu no passado para levar a mensagem dele de verdade ao povo dele, que só desagradou ele desde o começo. Todos os ídolos que eram adorados no passado pelos povos, os povos, vamos dizer assim, pagãos, que esse é um termo que Constantino inventou, para falar mal dos próprios convertidos ao Messias, né? Mas hoje virou um termo normal. Os ídolos pagãos estão todos com os nomes originais. A gente vê falar de Moloch, está o mesmo nome. A gente vê falar de Tammuz, está o mesmo nome. A gente vê falar de Astarote, está o mesmo nome. Até hoje, na história, né, não houve mudanças do nome. Semiramis, né, inclusive é adorada até hoje muito, né? Adorada até hoje. Então, houve um interesse em se manter os nomes dos ídolos e não se manter o nome do Criador e do ungido dele, o filho dele que ele enviou para nos salvar aqui na terra, né? Isso é que é uma coisa muito triste, porque essa herança deveria ter sido passada pelo povo que ele escolheu lá atrás, né? Ele escolheu um povo lá atrás, passou a herança a Abraham, que a gente conhece como Abraão, e ele deveria ter passado essa herança a todos os povos. Ele manda na escritura, ele fala que ele tem nome, ele manda proclamar o nome dele a todas as nações, né? E não fizeram. Mas onde a gente quer chegar nisso tudo agora, que nós vamos começar agora a ver a sombra, é que, por causa disto, hoje está esse sistema religioso confuso, né, onde não se encontra um caminho a se seguir, quando na verdade o caminho é amor ao próximo, amar o eterno sobre tudo e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que ele simplificou a lei basicamente nisso aí. Eu vou ler, como eu estava lendo aqui antes, vou voltar a ler a passagem aqui que Shaul deixou para nós, que ficou como Paulo. Eu já falei da Apolo. Será que eu cheguei a completar Apolo antes? Completamos, né? Sim. Então vamos lá. Por isso, tendo, 2 Coríntios 4, né? Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Tá? Eu estou lendo aqui numa versão do Almeida, né? Que a maioria das pessoas vão ter. Vamos continuar com a do Almeida mesmo aqui. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra do Eterno. Então quer dizer que há uma falsificação, porque se ele fala que não deve falsificar... Porque... Shaul está avisando, né? Uhum. Sobre essa falsificação. Então, se ele está falando, ele, como a gente conhece bem a história dele, acho que ele não estava mentindo, né? Não. De maneira nenhuma. Né? Vamos continuar. Nem com astúcia falsificando a palavra do nosso Criador. Depois eu vou entrando nos nomes, né? Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença do Criador, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Essa aí é bom explicar bem detalhado. Na verdade, o cristianismo, como a gente conhece, essa religião que se formou e está cheia de filhas, né? Hoje cheia de braços e extensões pelo mundo todo aí, e hoje inclusive está unida com todas as outras religiões do mundo que a gente conhece, no ecumenismo, e nos anos 90, João Paulo II, que eu vou bater nessa tecla até o final, que o pessoal não sabe dessas histórias porque vê ele como um cordeiro. O Roma prega Mitra, é o mitraísmo. Roma prega o Deus Sol, Zeus, né? É o interesse deles, o interesse que eles tiveram lá com Constantino lá atrás, de abraçar todos os cultos pagãos que existiam, e para englobar todo mundo, criaram essa religião em cima do mitraísmo e do culto ao Deus Sol. Tá? Não existe nada de verdade no cristianismo. O cristianismo, na verdade, é o seguinte. Eu vou começar a explicar lá de trás. Existe na sombra do Antigo Testamento, já vamos começar a falar da sombra agora, um pouco. Depois eu vou até mostrar na Escritura algumas passagens que falam dela. Tá? O Eterno ungiu Moisés, que a gente conhece como Moisés, o nome dele era Merushua, não era Moshe, nada, era Merushua. Tá? Para que ele recebesse as leis dele e passasse ao povo ali. Então, o que o Eterno passou para aquele povo? Segundo a Escritura fala pela boca do próprio Shaul, que era Paulo, que chamava de Paulo, as leis eram um sistema legal. Era um sistema legal. Nós não temos fórum na cidade hoje com leis? Tem fórum,
que você segue aquelas leis ali, né? Então a lei era um sistema legal, de leis, para a pessoa viver com leis. São Tá? leis não leis espirituais, mas leis assim. Leis físicas. Tipo assim, lei civil. Lei civil, exatamente. Só que tem sombra nessas leis, tá? Depois nós vamos falar mais disso. Então, o que os Yahudim fizeram com essas leis? Yahudim é o nome verdadeiro para judeu. Ah, judeu e Yahudim, Tá? Isso também, mais tarde, vamos falar um pouco disso. O sistema, na verdade, foi criado um sistema legal, para que eles vivessem em harmonia entre si, né? Ali, não cometessem os seus erros, fossem julgados pelos seus erros de acordo com aquela lei e tudo mais. Um sistema legal. Então, né? fora essa coisa. Fora, exatamente. Foi isso que aconteceu ali. Só ler. Quem não acreditar, lê lá o que Shaul falou, Paulo. Aliás, tudo que vai ser dito aqui está sendo para tá isso. Tudo escritural. Pesquisar, né? Tá, pesquisar, para despertar a pessoa. Esse sistema legal, o que aconteceu? Foram passando reis, muitos desagradaram a Eterno, a maioria. Sim. Desagradaram, todos eles foram criticados pelo Eterno, poucos foram elogiados pelo Eterno por alguma ação que tiveram. O pessoal lê Crônicas e Reis, vão ver ali. Tá? Aí veio a questão de Salomão, que até o irmão estava falando esses tempos atrás, aí, nos vídeos aqui, que foi postado esse dia na internet, falando sobre a questão de Salomão, que o Salomão foi um grande ecumenista na época, né? No povo, ali em Al-Shuru, ali, que você conhece como Israel. Quando chegar na questão dos nomes, eu vou explicar mais tudo isso, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Tá? Então ali houve um ecumenismo, ele abraçou tudo que era tipo de paganismo dos povos circunvizinhos para poder manter aquele comércio funcionando que existia ali, que estava muito lucrativo para eles ali. Tudo mais. O Lula e a Dilma aprenderam com ele. Então o que aconteceu ali? Ali, aquela lei, devido à influência do paganismo que estava ali entrando naquele povo, aquelas leis foram se tornando religião. Entendo. Foi se transformando numa religião. Religião. Talvez a palavra venha termo novo aí. Religião. Começaram a transformar numa religião. Tá? E aí vocês podem acompanhar na escritura o processo disso aí. Eles foi indo, até que eles perderam toda o favor com o Eterno, foram entregues na mão dos babilônicos. Né? Eles foram se distanciando exatamente, até ficar longe. Isso. Foi até ficar totalmente longe. Entendo. Né? E ali, realmente, na Babilônia, ali foi o auge disso. Foi o auge. Ali eles deixaram o paganismo babilônico entrar na herança que eles receberam do Eterno, por exemplo. Receberam a herança em cima de uma determinada língua, que era o hebraico arcaico. Era a língua falada por eles. As tábuas da lei foram escritas no hebraico arcaico. Se você assistir, até em o cinema a Hollywood respalda isso. Se você pegar o filme Os 10 Mandamentos, e você prestar atenção na hora que ele recebe as tábuas da lei, a escritura lá está no paleo-hebraico, no hebraico antigo, no arcaico. Está entendendo mais ou menos? Então, dentro da Babilônia, começou a aparecer o que hoje nós conhecemos aí como os líderes, os doutores, líderes religiosos lá dentro. Um sabia mais do que o outro. Vamos dar um exemplo clássico disso. Começou a aparecer os líderes de hoje, de Macedo, Soares, Silas Malafaia, da vida. Começaram a aparecer lá. Tá? E cada um criou seu pensamento em cima daquelas leis que viraram religião, que estavam se tornando religião. Tá? E dali, o que nasceu dali? Que coisa, né? Interessante, né? Ali nasceu os fariseus, nasceu os saduceus, nasceu os essênios, nasceu todas essas seitas que se formaram da religião que veio da lei, que se misturou com o paganismo lá com Salomão. Começou a vir aquilo lá. Surgiu todas essas religiões. E quando o Messias veio à Terra, foi justamente para combater isso. Entendi. Tá? Porque pegaram um sistema legal, tá? E começaram a criar uma religião para colocar julgo em cima das pessoas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Aí eu pergunto, se isso não é uma sombra, eu não sei o que é. Porque hoje aconteceu exatamente a mesma coisa. Hoje o que acontece é o seguinte, hoje nós já tínhamos aquela herança dos livros da Antiga Aliança, hoje estamos no novo concerto, né? No novo concerto do Salvador, pegaram aqueles livros e os livros da Nova e fizeram uma outra religião em cima dela. Juntaram os livros da Antiga com a Nova Aliança e paganizaram tudo, misturaram com o mitraísmo, já vou explicar um pouquinho mais agora. E hoje nós temos o cristianismo, que é uma cópia daquilo que aconteceu com os próprios judeus no passado. Tá? Uma cópia, um reflexo, é um espelho. Se você olhar no espelho, tem um reflexo. Entendo. Você está entendendo? E geralmente é o contrário, não. O reflexo do espelho é o contrário. E é triste, amado, porque você veja,
os próprios judeus de hoje, judeu messiânico, eu vou usar o termo que eles usam, eles mesmos se chamam judeus. Você vê que é uma palavra errada e eles usam como certa para eles mesmos. Né? É uma palavra errada por quê? Porque judeu não expressa a verdade. A palavra judeu vem de Deus, vem judeu de Deus, Certo. que é de Zeus. E o judeu, ele aponta mais para uma tribo só, né? Que a gente está vendo que é a tribo de Judá. Sim. Que também não é Judá o nome, é Yahudá, que tem o nome do Eterno. Sim. Eles dizem que o Eterno não tem nome pronunciável, mas é interessante essas coisas, né? A gente começa a analisar. Então, o judeu ele não expressa a verdade. O judeu ele aponta, quando você fala judeu, a palavra judeu, você está apontando para uma etnia. Ah, quem é judeu? Você pensa o quê? Ah, aquele povo que vive lá em Israel, lá lá na faixa de Gaza, ali no mar Mediterrâneo, né? Você pensa isso. Só que, na verdade, o termo judeu já é com a intenção de criar essa visão sobre eles. Entendo. Porque quando você fala Yahudim, você está falando povo do Criador. Entendi. Esse é o significado. O povo de Yahu, o povo do Criador. Então, o povo de Yahu, antes do Madeira, eram eles. Entendo. E o povo do Criador, depois do Madeira, é qualquer um que crê no Messias, assim como diz as Escrituras. Sim, então eles são sombra. São sombra. Agora, quando a gente está falando aqui em sombra, não é porque você inventou isso, né? Não. A sombra, a Escritura tem um texto, inclusive, que fala sobre sombra em H Sim, também, né? sim, a gente tem aqui. Eu vou até dar eu acabei lendo aqui aquela página de Paulo, né? Eu vou abrir em Colossenses aqui, a gente vai ver já aqui rapidinho. Ó. Eu creio que é importante, Fernando, porque quando você vê falando Paulo em Hebreus 10, se eu não me engano, na Bíblia, Sim. ele fala que, né, as coisas antigas são sombras dos bens futuros. Né? São sombras dos bens futuros. Então é uma questão assim que não é uma coisa inventada que alguém... Não. Isso Paulo... O Eterno ele criou, ele tem um plano de salvação, então ele deixou para nós, até porque é por isso que eles não conseguem tirar a verdade dentro da Escritura, apesar de fazer tudo que já fizeram com a Escritura, e paganizar, e traduzir para cá e traduzir para lá. Por que ela não perde a essência? Porque o que tem nela é espiritual. E eles não enxergam isso. Então eles deixam lá, eles não conseguem ver, tá entendendo? Tá? Aqui, ó, o próprio Shaul fala, ó, ele despojou os principados e potestades, né? Hoje a gente reconhece realmente, ele revelou quem são os principados, quem são os potestades. Depois nós podemos até entrar um pouco mais nisso aí também. E expôs publicamente deles que nem for em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ó, esse ato físico. Pelo beber, ato físico. Está falando de coisas físicas, praticadas fisicamente. Ou por causa de dias de festa, ato físico. Dia de festa é ato físico. Ou da lua nova, ou do sábado, ato físico. Você está guardando um dia, você não está guardando algo espiritual. Que são sombras das coisas futuras. Quer dizer, aquele sábado que era um dia, hoje reflete... Era físico. Físico. Amanhecia, era um dia. Hoje reflete um sábado espiritual. Mas que sábado espiritual é esse? É um sétimo o quê? É um sétimo dia espiritual. A Escritura fala que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se você fizer o cálculo na Escritura, mais ou menos o tempo que o homem foi criado, você vê que chega a 6.000 anos. Então nós estamos entrando no 7º milênio agora. Nós estamos perto do sábado, é isso? 7º milênio, perto do sábado, que é o descanso. Que é o tempo descanso. do reino. Isso. Mas como o próprio Messias já nos ensinou que, para não remendar pano novo em vestes velhas, né? Ele falou para não misturar coisas passadas com coisas futuras, ou seja, trocando em miúdo, não misturar a antiga aliança com a aliança renovada, que são duas coisas separadas, são só para você ver. E eles fazem isso toda hora. Tem gente que quer guardar o sábado no calendário gregoriano, no calendário do Papa Gregório. Como vai guardar o sábado do Criador se o calendário foi mudado por Júlio César e é abençoado por Gregório? Aí dizem que não estão bêbados com o vinho da Babilônia. Não pode ser outra coisa a não ser da Babilônia, que vê essa questão de sábado do jeito que a gente conhece hoje. O sábado... Segunda, terça, quarta. Exato. Esse sábado que eles estão guardando é o sábado romano. É o sábado que o Papa Gregório quis lá fazer, inclusive fez usando bissexto para manter a Páscoa na data que ele queria. Exatamente. Né? Aí você vê que a pessoa está guardando um sábado que não é o sábado. Se quer guardar um dia, pelo menos vai procurar o calendário do povo original, né? Que recebeu a lei, o povo que dominava a terra naquela época lá atrás, que era Yahshua. Yahshua teve o tempo de domínio deles. Então procura aquele sábado. Quer guardar um sábado? Além de estar errado isso aí, tá? Mas se quer guardar um sábado, guarda pelo menos o certo. Isso é físico, foi o que Paulo falou. Então, e não é para fazer, porque é físico. Você está entendendo? Não é para fazer. Eles fazem o que é físico e ainda não faz como deveria fazer, porque guarda um dia que não é o dia. Isso, né? Isso. Entendi, estou entendendo. É mais ou menos isso aí que funciona, assim que funciona a
a questão da sombra, né? É. Ninguém vos domina se é o bel prazer com pretexto de humildade, de culto a anjos. Quer dizer, são coisas que o pessoal pratica tudo aí, Culto né? a anjo, então, o que mais tem agora? Olha o varão aí. Você do varão. Entendeu? Esses dias eu vi um vídeo de um pastor mandando... fala, anjo Miguel, pega o fulano aí, enfia a espada na nuca dele aí, segura o diabo aí, É. o cara manifestado ali e tal. É. Sabe, são coisas assim que você vê que acontece bastante hoje, né? É. Então hoje o sistema religioso, ele faz ao inverso É. de tudo aquilo que é para fazer. Tá? É a coisa mais interessante do mundo. Na verdade, eu vejo assim, então, deixa aqui ver se eu consegui entender. O tempo futuro para a época passada é a realidade, a época passada era sombra. Era sombra. Só que o sistema religioso coloca não como sombra, mas como espelho. Como espelho. Porque inverte. Inverte. E mais ou menos isso aí. Tá certo? É. O certo seria as coisas que são reais. Antes era sombra dessas agora. Isso. Só que as agora que são reais, o sistema religioso pega ela real Isso. e inverte como espelho. Inverte. Coloca um reflexo. Eles dela. mantêm a coisa antiga, vamos dizer assim, a coisa que física que não, ao eterno não serve para nada, ele falou. Coisas físicas, práticas físicas, não justificam em nada o homem. Né? Eu digo quando inverte, por exemplo, o Salvador pega a moeda e diz: dinheiro não é para o Criador. É. Para Deus, no Isso. caso. E eles dão dinheiro para Deus. Isso. Deus ensina a dar dinheiro. Isso é inverter. É. Mas aí não vou tirar a tua raciocínio. Não, mas é isso aí mesmo. Até vou aproveitar esse gancho aí. Né? Nós estávamos aqui agora há pouco brincando um pouquinho, fazendo uma Aqui o listinha. Renato, Fernandinha, né? Estava fazendo uma listinha aqui. Tem mais gente aqui atrás, não estão vendo, mas tudo bem. Fazendo uma lista para mostrar, para provar para as pessoas que isso que acontece dentro do sistema religioso. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui, pessoal, a verdade sobre a parábola do joio e do trigo. Tá? Ah, peraí, mas primeiro Okay. então vamos ver qual é a parábola do joio e do trigo. É aquela que o semeador saiu a semear. Isso, exatamente. A parábola que está no. Semeou o trigo, depois veio o inimigo. Isso. O Messias ele falou uma parábola a respeito da semeadura do trigo, né? É muito conhecido. O sistema religioso usa bastante para falar essas questões que nós estamos agora há pouco aí, de que o joio, o trigo são aqueles que seguem o sistema corretamente e o joio são aqueles que vêm para tirar as pessoas dentro do sistema religioso, né? Falar que aquilo ali não é bom para elas e tal. Esses são categorizados de trigo. Mas vamos entender o que é isso aí. O que o nosso Salvador quis falar com isso aí, com aquele do trigo. Ele falou que ele joga a semente do trigo. Ele do semeia trigo. o trigo, que é o alimento. Tá. O trigo, ele vai gerar a semente do trigo vai gerar o que é o trigo? O trigo não é uma hortaliça, não? O que é uma... É um cereal. Cereal, né? É. Cereal, desculpa, eu não conheço bem essa parte de botânica. É. É um cereal. Ele cresce. Com o que se faz o trigo? Todo mundo sabe. É mais usado para fazer pão, Pão, bolo. e bolo. É. Ele fala que quem é o pão que desceu do céu? O pão que É. ele desceu é ele próprio. Ele próprio. É. Então ele é o pão. É. Então ele semeia o trigo com que se faz o pão, que é Sim. a verdade. Então o trigo representa ele. Ele fala que ele é a verdade, o caminho e a vida. Sim. Então ele é o próprio trigo, o próprio É. pão e o trigo. Ele falou que naquela parábola os semeadores depois vão dormir. É uma coisa assim, A né? pessoa, o semeador vai dormir aí. Vão dormir. Depois a pessoa pode conferir, tá lá no A pessoa tá livro dormindo, quer dizer, a de... pessoa não está vendo o que está acontecendo. e tal. Isso, eles vão dormir. Isso nós já explicou bem que ele escolheu 12. Né? Um saiu, depois foi colocado mais outro. Tal. Foi os 12. Os 12 dormiram realmente. Judas saiu e entrou Paulo. Os Entrou dois Paulo, dormiram, agora dormiram. morreram. Isso. Eu não vou entrar aqui, o irmão já explicou bem isso no canal do irmão. Tá? Então, quando esses dormirem, ele fala que o inimigo vem e semeia o joio. Semeou o joio. O joio. O joio veio depois do trigo. Ele semeia o Entendeu? joio no mundo. Isso. Não é na igreja. Não. Na verdade, ele semeou o trigo no mundo também, a verdade. No mundo. Isso. Então, porque quando fala que o irmão que está ali dentro da igreja ali, que ele é o joio, é só um local privado. Isso, pequeno. não. Mas o ser semeado é no mundo. Ele falou o todo. campo. O campo é o mundo. Ele explica. Ele explica depois que o campo é o mundo. É o mundo. Você tem que assistir, pessoal, leiam a parábola e leiam a explicação da parábola. Para nós entendermos o que o nosso Salvador quis falar para nós em cima disso aí, para nos explicar, é que nós temos que entender como funciona o joio e o trigo na natureza. Ah, tá. As Tá entendendo? características do joio, do trigo. Aí a gente entende. Eu estive estudando sobre isso aí e realmente desvendou essa parábola. Porque a parábola é para quem é espiritual, né? Então não adianta, a pessoa não vai enxergar, vai entender tudo errado. O trigo e o joio, quando eles são jovens, eles são praticamente idênticos. Ah, fisicamente? Isso, eles estão crescendo ali na plantação, canteiro, na plantação e tal. Você não consegue ver muita semelhança, só se você chegar muito perto Para ver a diferença. para ver a diferença e analisar, né? Você vê.
Então os dois crescem juntos. Os dois estão lado a lado. Lado a lado. Qual gêmeos? Por isso que ele fala que tem que esperar amadurar para poder fazer ceifar, no caso, né? Tirar, fazer a colheita. Isso, porque quando madura o joio e o trigo, aí que está a diferença, você reconhece. Porque o trigo ele fica louro e se dobra, ele se abaixa quando está maduro. Sim. E o joio fica pardo e reto para cima. Só depois de velho? Enquanto é novo, é isso. Ele não, tipo assim, o trigo se humilha. Ele não é de dura serviço. Não, ele é de não tem a dura serviço. É por isso que ele usa o termo dura serviço direto nos livros da Antiga Aliança. Isso, povo de dura serviço, vocês não me escutam, então. Circunciso de coração e tal. Por isso que ele usa. Então ele se dobra. O joio fica, além de ficar mais escuro, ele fica reto. Tá entendendo? E a raiz, ele fala para não arrancar antes. Para não puxar sem querer você levar o trigo junto. Mas por quê? O raiz não está separado? Não. O trigo, a raiz do trigo, ela se aprofunda, ela desce e fica reta. Verticalmente. E o joio não, ela cresce para o lado e sufoca a raiz do trigo. Entendeu? A raiz do joio espalha para o lado. Isso. Então, e atinge a raiz do exatamente. Então, se você colher eles jovem, num tempo jovem, você pode sem querer arrancar o trigo junto. Você vai ter que olhar muito de perto e pode arrancar junto sem querer. Já entendi. Você não vai saber qual é qual, e mesmo assim, isso. O trigo ainda a raiz dele vai puxar a raiz do outro. Vai vir junto. Perfeito. Então, quando cresce, você vê nos olhos claramente quem é trigo e quem é joio. Aí você sabe qual você vai arrancar. Na hora da ceifa. Você está entendendo? Entendi. É claro. E isso você só vê com o tempo, quando madurar. Quando madurar. E essa colheita está chegando o tempo dela já. Ele já está saindo, ele está chamando as pessoas para fora da Babilônia, para fora da confusão. A gente pode reparar que esse tempo, ele já está chegando. Já está chegando. Então, o tempo da ceifa. Isso. Agora, isso, o nosso Salvador falou antes do madeiro. Sombra. É sombra. Então ele usou símbolos físicos. E você veja que a criação já foi feita para nos mostrar o plano do próprio Criador, né? De salvação. Está na criação estampado. Se a pessoa tem dúvida, é só olhar o plano, né, da criação. Quer ver? Eu vou dar uma sombra bonita também. Vamos lá. O homem e a mulher se casam e geram filhos, né? Por exemplo, o homem ele casa com a mulher, tem a relação sexual e gera filho. Tá? Um outro indivíduo. Aí você vai entender agora a circuncisão. Por exemplo, o homem, ele, lá no livro de Efésios, na carta de Shaul aos Efésios, ele explica lá que assim como o homem é o cabeça da mulher, da esposa dele, ele é o cabeça, assim o Messias é o cabeça da Orrolial, que você conhece como igreja. Da igreja. Mas é Orrolial o nome verdadeiro. Nós vamos explicar isso na questão dos nomes, tá? Vamos lá na frente. Eu vou deixar separado o assunto para o povo não ficar muito. Mas é igreja, tá? Assim como o homem é o cabeça da mulher, então é uma sombra. O homem e a mulher é uma sombra do Messias com a igreja. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Ele já criou lá atrás para representar isso. Então, quando o homem e a mulher têm a relação sexual, eu vou ter que explicar isso, porque isso está na criação, não adianta a gente fugir disso. Claro, tá? A criação vem disso, nós somos criados assim. A penetração, uma só carne, qual é a única parte do corpo do homem que se torna uma só carne com a mulher? O órgão sexual se torna uma só carne com a mulher. Tá? Então é exatamente por isso que ele mandava circuncidar o pênis do homem. Porque o homem tinha que estar puro, limpo, não passar doenças à mulher. Tanto que as mulheres lá do povo judeu de hoje, lá, vou falar judeu, o povo entender, né? O povo judeu, como a lei manda circuncidar, eles praticam ainda isso aí, que acham que a circuncisão é na carne ainda. Sim, tá? É física. Eles acabam por não passar tantas doenças, assim, sexualmente transmissíveis, doenças tipo, doenças uterinas, eu não entendo bem de medicina. Sim. Então lá tem menos doenças venéreas, tem menos incidência disso por causa da higiene. Então, assim como ele circuncidava o pênis simbolizando isso, hoje a união do Messias com a igreja dele, tá? É no coração. Entendo. É no coração. Então, no coração, o coração tem que estar circuncidado. Como é que você vai circuncidar o teu coração? Você consegue abrir aqui e circuncidar? Um pedaço? É impossível. Então, aquilo lá que representa uma só carne com a mulher, que é o pênis, que o sistema religioso pagão de hoje tenta destruir essa coisa da criação do Eterno, fazendo uma adoração a... Nós temos vários símbolos aí, obeliscos, né? Tudo mais, já para deplorar isso aí. Hoje é no coração, hoje o Eterno fala que a adoração é espírito através do coração. Então,
o coração tem que ser circuncidado. Sim. Isso é espiritual, isso não é Esquema físico. acusou eles de Incircunciso de coração. Está escrito no livro de Atos, o povo não enxerga. Uhum. Você está entendendo isso aí? Então isso tudo é uma sombra que aponta para uma coisa, que é um plano de salvação lá na frente. Agora, por que é o coração que tem que ser circuncidado? Boa pergunta. Olha, tudo uma sombra puxa para outra. É. Tá? Agora nós vamos entender o dízimo. Vamos entender a Você questão falou do que eu sou dízimo. dizimista no começo. Você é dizimista, eu também sou dizimista. Tá? Os irmãos que estão aqui também é dizimista, que está aqui vendo aqui nós gravar. Tá? O coração tem que ser circuncidado. Vamos lá para trás, lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. Sim, eu lembro. Vamos lá para trás. O povo saiu do Egito e tal, aí se reuniram ali, aí ali já começou a fazer já ídolos, né, para si mesmo, para tentar visualizar. O bezerro, Eles queriam visualizar alguma coisa para poder adorar. É. Né? Então, ali já fizeram. O homem tem tendência a fazer isso, praticar coisas físicas para se justificar espiritualmente. Mas tudo bem, não é isso que eu quero falar. Sim. O Eterno mandou fazer uma tenda. Mandou fazer a tenda. Não tinha o tabernáculo, né? Uhum. Mandou fazer a Arca da Aliança, Arca, tudo sombra, não é para praticar mais nada disso. Isso, Não é pra levar a arca pra isso são coisas que você olha como se estivesse olhando com uma sombra no chão. Sim. Olha, ele fez lá. Então hoje tem alguma coisa que representa isso. Vamos ver o que é. Sim. Você tem a Arca da Aliança, ali se guardava as tábuas da lei, Sim. o maná que caiu do céu, Sim. o maná do céu, não o maná da Babilônia, o do céu. Porque Daqui do céu. eles já tinham saído do Egito quando eles ganharam esse maná. É. O povo saiu do Egito, Saiu. quando eles estavam no deserto, é que desceu o maná do céu. Sim. Maná. Esse maná que caiu do céu representa quem? O Criador, o nosso Salvador. No Salvador. Porque ele Não Jesus, mas ele não é o pão que desceu do céu? Ele fala. É o pão que desceu do céu. Então aquele maná físico que eles comiam, diziam que parecia coentro, parece uma coisa Eles assim, morriam. pão, tá? Representa hoje o maná espiritual. Tá? Sim, a sombra dele, né? Isso, a sombra dele. E isso estava... Mas as pessoas ainda comem pão hoje, físico. Não, mas isso aí é remendar pano novo, Ah, tentar remendar pano novo em Vestes vestes velhas. É guardar vinho novo em odres velho. Porque aquilo ali são... Se você quiser praticar uma coisa que representava uma coisa espiritual, você está anulando o sacrifício do... Você tá voltando, retrocedendo você pra anulou o vida. madeiro, não tem madeira. Para que eu preciso? Eu vou praticar ato físico e me justifico. se eu estou justificando pela lei, eu já me decaí da graça. Exato, Da sim. graça que ele te der. Conhece como graça. O pessoal vai entender. Depois nós vamos explicar isso lá na frente. Essa questão de graça e tudo mais, né? É. Então é isso que acontece. Aquele tabernáculo que tinha a Arca da Aliança ali que nós estávamos falando agora, ali tinha as tábuas ali dentro dele. Tinha. O maná estava dentro dele e Tá. não se estragava. Não, era igual a batatinha do McDonald's. E o cajado de Arão que floresceu, Estava lá dentro também. Se a gente vê, que tribo que cuidava desse tabernáculo, que foi selecionada pelo Eterno, tá? Não podia ter herança, eles não podiam ter terras, não podiam Não. ter gado, Bens materiais não podiam ter nada. Eles tinham Bens que estar materiais 100% ligados no tabernáculo. Era a herança dele, era o Criador, como estava escrito. Isso, essa é a herança que eles tinham direito. Tá? É. Quem que cuidava desse tempo? Vamos ver, Era né? que dos filhos de Jacó, de Levi. Levi, a tribo de Levi. É. Dos Levitas. Engraçado que essa tribo está com o nome certo, não mudaram. Ah, Levi ficou a mesma? O resto basicamente mudaram todo, mas essa ainda bem que está certa, que fica mais fácil de eu explicar agora. Tá. Tá? A palavra Levi, ela tem a sua raiz em Lev, tá? L-E-V-I, Levi. E L-E-V em hebraico é coração. Ah, é coração. Coração. Então a palavra Levi, ela puxa para coração. Ah, tá. São os do coração. Uhum. Essa tribo que cuidava do tabernáculo, Sim. os do coração. Sim. E eles recebiam os dízimos e guardavam ali. Sim, recebi os dízimos. Os dízimos. Ah, Foi estipulado. os alimentos. Sim. Dízimo, a Escritura ensina, era alimento, era rebanho, era aquilo que era dizimado na plantação, Sim. né? Cortado na plantação, dizimado na plantação, que é ceifar, né? É. Vamos até depois explicar um pouco disso aí. Cortava ali, eles levavam aquilo para o tabernáculo. Sim. Então o levita recebia comida. Ele recebia. Recebia É. e guardava lá. Guardava. Não tinha herança, não podia nem ele só comia a subsistência daquilo ali. Ele comeu a parte para poder Isso, para sobreviver. E depois tinha que levar aquilo ali para órfãos, viúvas e o estrangeiro, né? As pessoas que necessitassem daquilo lá. Que eram as necessidades da época, né? Sombra. Sombra de Então, Deus. o levita praticava. O que é essa comida hoje? A comida hoje é o que a gente está fazendo aqui ou não? Exatamente. Tá certo? Nós estamos dizimando um Opa, outro. nota 10 para mim. Dizimando. Nós estamos tudo por isso é que eu sou dizimando. dizimista. Você está dando dízimo para mim, eu estou te dando dízimo. Agora que eu entendi o dízimo. A comida, aquilo que te sustenta.
Transformaram comida em dinheiro. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que permanece. Permanece para sempre. A comida essa comida espiritual, o pão, o maná. É isso que o Salvador falava. Então. E ele fala, essa comida que chega no tabernáculo, ela Sim. tem que ficar lá, o maná nunca pode se estragar, dentro da arca. O que aquela arca representa hoje? É o templo, nós? Isso, o teu coração. O tabernáculo é você. Sim. E a arca é teu coração. Sim. No teu coração a lei tem que estar escrita, depois isso tudo, o próprio Salvador, o próprio Shaul, Sim, a lei que estava dentro da arca. estava eles no nosso confirmam coração. depois. Por isso que Paulo fala isso. Exato, eles confirmam e dizem, a lei tem que estar escrita nos corações. Não em tábuas de pedra. Não em tábuas- mas nas tábuas do coração. Shaul chama, Lindo. o Shaul chama aquele ministério de tábua de pedra de maldito. E Ministério da Morte. Como é que eu vou seguir aquilo se ele Ministério chama da de condenação. ministério de condenação? Ele é Maldito, amaldiçoado. condenação e morte. tudo Ele negativo. fala, vocês leem as cartas dele, de Gálatas, de Romanos, de É. tudo que ele escreveu, lê, porque são cartas pequenas e É. são cheias de conhecimento. Inclusive o nome igreja, que nós vamos estudar mais para frente, mas eu vou dar uma pontinha aqui agora. O nome verdadeiro que você conhece como igreja é Orolial. Orolial, são duas palavras ali. Tem a Orol e Ial, que é uma abreviação do nome do Eterno. E Orol é tenda, no arcaico é tenda. Então é a tenda do Eterno, Sim. que somos nós. Então aquela tenda representa isso. Aquela tenda onde estava a arca. E lá dentro daquela arca, da tenda, perdão, tem aquela arca. Tem a arca. A arca. Aquela arca ali é onde tem que estar as leis. E aquela As leis arca. tem que estar dentro da arca. Isso. E aquela arca representa hoje o nosso coração dentro da tenda. Então as leis têm que estar dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, que é aquele sentido que nós temos no nosso ser, né? Não é o órgão, como o irmão já explicou uma vez no vídeo. Então, no teu coração tem que estar escrito as leis, tá? Tem que ter um maná que nunca estraga e tem que florescer, isso tem que dar florescer, entendeu? Como Certo. representado pelo cajado de Arão. O cajado que floresceu. O cajado que floresceu. E um detalhe interessante, tá? Em cima do coisa que eu quero voltar a contar, tá? Não, tiramos aqui, isso aqui. Um detalhe interessante que nós temos que ver em cima disso aí é que essa questão ali do tabernáculo, quem cuidava desse tabernáculo, tá? Tinha uma tribo só de todas as 12 que ficou responsável de cuidar dessa tenda, desse tabernáculo aí de habitação. Qual foi essa tribo? Foi o Levita, né? Então, a palavra Levi é interessante, porque ela revela muita coisa. Esse nome desse um dos 12 filhos que Yahucaf teve ali, tá? Que nós conhecemos como o Isaac, né? Não, eu tô perdido já aqui. Já teve o Jacó. Jacó, Yahucaf, perdão. É. Tá? Dessas 12 teve uma chamada tribo de Levi que ficou. Sim, dos 12 filhos. Isso, ficou sem herança. Eles ficaram sem herança nenhuma. Tá? E eles tinham a responsabilidade de cuidar desse tabernáculo. Eles tomavam conta desse tabernáculo. E esse nome dessa tribo revela muita coisa, porque a raiz do nome está na palavra lev, do hebraico, que é coração. Então eles são a tribo do coração. Entendi. Então eles são responsáveis para cuidar do coração, que é aquela arca que estava lá dentro ali, que representava para aquela arca. Então eles recebiam o alimento dos dízimos, né, e tudo mais que era praticado dentro da tenda ali da congregação, recebiam e tinham que distribuir. Só que a gente sabe que esse alimento hoje não é alimento de comer, não é alimento que se perece, que se estraga. Hoje é aquela comida que o Salvador fala, trabalhar e não pela comida que perece, mas a que permanece para sempre. Tá? Então, naquela época era comida que perecia, porque era uma sombra, era coisas físicas representando coisas espirituais. Sim. Isso o povo não consegue separar de jeito nenhum. Estão praticando até hoje coisas físicas, achando que estão praticando coisas espirituais. Então, essa comida se tornou a comida espiritual, essa que nós estamos comendo agora aqui, que tem sido passada pela internet. A comida verdadeira, aquela que não perece, mas que permanece para sempre. E nós, como hoje, somos um tipo levitas realmente, que somos, se abrir o coração, você se torna um levita. Tá entendendo? Então essa é a função da sombra, ela te abre a questão. A sombra, como nós estávamos conversando há um pouco tempo atrás, ela é uma chave. Sim. Deixada pelo próprio emissário, pelo próprio Shaul, Paulo, né? Shaul, que era o nome verdadeiro de Paulo. Sim, Paulo. Para que nós entendêssemos e conseguíssemos ler a Escritura, principalmente os textos do Antigo Testamento, mais esses inclusive, para poder entender realmente
o sentido daquilo que o Eterno quer passar para nós ali. Ele deixa tudo registrado em forma de sombra. Sim. Certo? Então, como eu já tinha até explicado, falado um pouco antes, quando você fala a palavra judeu, que é uma palavra colocada, a palavra judeu não existe, né, que a gente tinha falado. Você separa um povo, você cria uma etnia separada. Sim. Quando, na verdade, o nome verdadeiro já traz um sentido de que todos somos alcançados. Que é Yahudim, o povo do Eterno, o povo de Yahweh. Então, Sim. o povo de Yahweh é todos aqueles, né, que participam junto do corpo de Yahusha. Esse é o povo dele, que é o do Rolial. Quem não é Tá? gentil, então? Aí, exatamente. Então, Quem gentil é quem não aceitou o que Salvador. representava os gentios no passado? A gente estava até conversando aqui Era o em povo off. pagão. Isso, o povo pagão, o povo que estava fora de Al-Shuru, do reino de Al-Shuru, né, que foi fundado pelo próprio Eterno. Então, isso era físico, realmente tinha fronteiras ali, aquela nação, Jebuseus, Gigazeus, Amorreus, Eteus, Tinha divisas. divisas. É. Só que hoje isso é espiritual. Quem que são os Goim hoje? Goim significa, que a gente usa como gentil, mas a palavra se traduz como nações. Né? Sim. Quem são as nações? As pessoas que são das nações? Aqueles que não estão dentro da crença no Criador e naquele que ele enviou. Entendi. Esse se torna hoje gentil, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Né? E aqueles que recebem o Salvador se tornam os Yahshurulitas. Somos todos Yahshurulitas. Essa questão de você dizer que o povo judeu é um povo... chamar de judeu, você cria etnia separada. E aí você dá respaldo àquilo que o próprio Messias falou, que eles têm a chave, Sim. não entram e não deixam os outros povos entrar, porque daí eles guardam o conhecimento com eles. Aham. Você está entendendo? Guarda o conhecimento lá com eles. Porque eles dizem que não, nós somos o povo escolhido. Sim. Sendo que aquilo que aconteceu com eles no passado era uma sombra. representação de sombra. Entendi. Para hoje, o plano final espiritual. Uhum. Tá? E Al-Hudim é todo aquele que aceita o Messias, que aceita o Salvador. E muito importante, amor ao seu nome. Ah, tá. Amor ao seu nome. O amor ao nome é a chave de tudo. Ele falou, sereis perseguidos e odiados de todos por causa do meu nome. Mas qual nome? Esse que é o problema, né? Será que é o nome que o sistema religioso inventou para ele? Ou é o nome que o Eterno deu para ele? O nome que nós sabemos é Jeová e o título Deus. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nos livros dos 4 evangelhos, ali eu vou falar os termos antigos para o pessoal entender mais. Ali é dito que, avisado aquela que gerou ele, né? Que conhecemos como Maria, mas era Maoroã o nome dela. Tá? É dito ali o seguinte, que a ele será dado o nome Tantatã, pois ele salvará o povo dos pecados dele. Sim. Aí coloca-se Jesus. Então, a ele será dado o nome Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados, né? Está escrito lá quando ele revezou. Agora, esse nome traz algum sentido de salvação, o nome Jesus? Jesus, não sei, J-E-S-U-S, SUS. É estranho a gente Não, perceber, o SUS né? traz salvação, porque você está doente. Aí Então, traz o você SUS, tem né? plano de saúde, tem pelo O plano de SUS. saúde. É. Então, amados, é o seguinte, olha, a herança grega e romana, ela não mostra nada Mas disso peraí, nos então, nomes. detalhe, o SUS hoje está entregue ao Esculápio, porque o símbolo do SUS é o Esculápio. Quando você clama Jesus, você está clamando a Esculápio, né? Porque é ídolo romano. Né? O nome Jesus é um nome greco-romano, ele tem origem greco-romana, né? Então você veja que ali, naquele texto ali, é dito que no nome dele há salvação, há o título de salvação, há um prefixo ou algum sufixo de salvação. Tá? Já vai. Eu quero que o povo já vá matutando isso aí, entendeu? Então vamos continuar. Nós estamos na sombra, vamos lembrar sempre, né? Que nós estamos falando aqui de Estamos falando de sombra. A sombra, aquilo que o próprio emissário Shaul ensinou a gente a ler a escritura dessa forma. A observar os livros, que naquela época não existia livro de Novo Testamento, como eles ensinam hoje aí. Hoje o catolicismo deu pra gente essa visão. Deu essa visão. Não existia Novo Testamento. O que Shaul ensinava eram os livros das escrituras, né? Era a escritura. Tá, então, ele não tinha outra coisa. Ele não tinha, por exemplo, assim, ele que escreveu, inclusive, os livros, Gálatas, Romanos, né? Ele não tinha para mostrar para ninguém. Aí, se tivesse escrito também, não é ele que escreveu. Ele falava por uma sabedoria que ele adquiriu nas escrituras, através da inspiração do Eterno,
né? Ele lia lá sombras e tudo mais e falava para o povo, ó, são sombras das coisas futuras, são só referência. Isso aí você não adianta praticar, isso é paganismo, faça isso. É necessário que haja heresia para poder licenciar e se manifestar, tantas coisas que ele falou, sábias, né? Ele ainda avisa, ele é contundente no livro. Eu vou até recomendar que as pessoas leiam Gálatas, leiam Romanos. Ele fala para não cair na conversa do judeu, do Zé Arrudim, na época. Sim. Nas coisas que eles inventavam lá e tal. Tudo. Mas ele, desde aquela época, já estava avisando para não fazer isso. Né? Para tomar cuidado, para não cair em ensinamentos vãos de Arrudim. Está tudo em Gálatas, está em Romanos, podem ler lá à vontade. Né? Tá lá. Dentro de sombras... Tudo é sombra, Fernando? Olha, bem dizer, se você for analisar as escrituras na parte dos livros, vou usar a Antiga Aliança, né, o termo, ali até agora eu não vi nada que não fosse. Tudo que está escrito lá que você leu até hoje. Existe texto lá que está falando nomes de pessoas que passaram daqui para lá e coisa assim, que realmente ali você não tira nada, que são só... Né, mas assim, os acontecimentos, eles apontam para hoje coisas que estão acontecendo. E acontecendo à risca. É coisa até impressionante. Você começa a ler e se assusta. É interessante. Você lembra aquela passagem de... Eu estava comentando nos vídeos teus sobre Salomão, né? Sobre o ecumenismo de Salomão, ali, a união dos povos e tudo mais. Aquilo ali trouxe uma coisa muito ruim para o povo de Al-Shuru naquela época, Israel. Né? E Al-Shuru é um nome verdadeiro, né? Que eles... ali começou um desagrado muito grande ao Eterno e ele começou a entregar ele nas mãos dos inimigos deles, né? O povo ali. E em seguida eles foram para o cativeiro da Babilônia. Né? Que coisa interessante, o cativeiro da Babilônia. Eles foram entregues na mão do rei Nabucodonosor, foram para a Babilônia. Não teve muito tempo depois, aconteceu isso. Passou alguns reinos, poucos aí. E aconteceu, mas foi um processo. Né? Aí depois chegou lá e caiu. Tá? A Babilônia é uma grande sombra. Uma grande sombra, porque a Babilônia é um reino que foi um reino poderosíssimo, um reino mundial na época, poderosíssimo. Absorveu os outros reinos que tinha em volta ali. Né? Inclusive o próprio reino de Al-Shuru foi absorvido por eles também. Tá? E a Babilônia hoje, a gente sabe pelo livro do Apocalipse, nós vamos estudar um pouquinho mais tarde, mas dá para mim dando uma puxadinha aqui ou lá, que a grande cidade que reina sobre os reis da terra hoje é a grande Babilônia. Sim. É a grande, a máxima, maior do inclusive aquela que existiu nas mãos do rei Nabucodonosor. Mais poderosa. Mais poderosa, porque ela tem um domínio espiritual, físico e político. E político e econômico. Territorial maior, né? Porque isso. Tempo o planeta não tinha isso aí, né? Então, ele deixou uma sombra linda aqui nessa questão. O povo foi para a Babilônia. Eu não vou ler o texto. Toda pessoa que lê a Escritura, né? Vai ler a Escritura que ela vai ver, né? E muita gente já conhece essa história também. Não precisa a gente ficar falando muito. Mas tem uma coisa interessante aqui, que quando eles foram para o cativeiro, nas 2 vezes que o templo foi reconstruído, o Eterno sempre avisou que iria ser reconstruído aquele templo. Nunca deixou o povo enganado. Nunca deixou enganado. Ó, destruiu, mas vamos reconstruir. Depois de tanto tempo vocês vão ser libertos aqui do cativeiro, e 70 anos e tal. Ele nunca avisou. A terceira, engraçado que... Até agora está aberto. Eu não vi aviso, mas mesmo assim fizeram o terceiro templo. Pela mão de Herodes, o romano lá, né? O Herodes, né? Foi feito lá. Aquilo ali já é um acordo político. Acordo político. Tá? Isso não sei como as pessoas não enxergam essas coisas, né? É triste isso, mas é verdade. Então, na segunda reconstrução do templo ali... Zorobabel ali? É isso. Eu até vou ler aqui. Zorobabel é blasfemado, né? Zorobabel seria Zorobabul, né? Com o título correto do Eterno, que é o Supremo Poderoso, né? El já está com sincretismo dos ídolos cananeus lá de El. Inclusive a própria escritura mostra os ídolos chamados El Berit, Baal Berit. Ela está na escritura, o pessoal né, já viu, né? Então ali, naquela questão ali, teve um fato interessante, que o Eterno na época, ele levantou um sumo sacerdote e ele fez com que esse sumo sacerdote também fosse rei. No retorno deles do exílio. Quando eles saíram dos 70 anos do exílio, eles voltaram para a cidade deles, né, em Jerusalém, que a gente conhece como Jerusalém. E lá ele preparou uma coisa interessante aqui. Eu que gostaria de ler. Tá? Eu vou ler primeiro como estaria no pagão, na tradução pagã da Bíblia, né, a tradução romana, que é para esconder a verdade do povo. E depois eu vou ler como estaria no certo. Que daí vocês vão ver que vai aparecer uma grande verdade oculta pelo sistema religioso. Tá. Tá? Ó, noutra mensagem disse Deus, né?
a Heldai, Tobias e Jeoá. Aqui nem lembro como é que estaria. Aqui eu já estou com o nome corrigido nesse texto. Corrigido mesmo, eu vou ler aqui então. Ó. Heldai, Tobias e Eldaial, né? Hão de trazer presentes, prata e ouro da parte dos judeus exilados na Babilônia. Sim. Tá? Sim. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles na casa de Ialzaial, filho de Zafneial, onde ficarão instalados. Aceita-lhe os presentes. Quer dizer, esse pessoal que estava vindo da Babilônia estava trazendo presentes de prata e ouro. Né? Vamos tentando acompanhar. Você vai acompanhando em casa. Está no livro de Zacarias, no capítulo 6. Tá? Capítulo 6. No capítulo 6, versículo 9 em diante. Aí vocês continuam lendo aqui, você vai ver. Prata e ouro da parte dos Arrudins lá na Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro e recebe os presentes. Quer dizer, toma os presentes, né? Aceita os presentes e faz desse ouro, dessa prata, uma coroa. Sim. Tá? Faz uma coroa. Faz eles uma coroa de prata e ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Josué, o profeta. Filho de. O sumo sacerdote na época, né? Sumo intermediário. E diz-lhe: Deus lhes faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir, cujo nome é rebento. Brotará desse lugar e edificará o templo de Deus, né? Pertence-lhe o título real, governará como rei e como intermediário, numa perfeita harmonia entre duas funções. Depois põe a coroa no interior do templo para honrar aqueles que lhe deram a coroa, no caso. Eu vou parar por aqui para a gente começar a analisar essa questão. Entender como sombra, né? Isso. Isso aí é sombra. Conseguiu ver muita coisa? Aqui não dá para ver muita coisa. A gente vê que é um texto que está falando de uma coroação. Eu vi uma coroa no sacerdote, mas nunca vi isso antes. É uma coisa rara, né? Coroa no rei. Coroa no rei. O rei geralmente era uma pessoa do povo, né? É uma coisa política. Não acontecia. O sacerdote já é o intermediário, né? Agora, nesse caso aqui, quando você corrige os nomes, porque os nomes de blasfêmia, que está citado no Apocalipse, que a besta estaria cheia de nomes de blasfêmia, sim, tá? Foi colocado para que se escondesse muitas das verdades escriturais. Entendo. Com nome diferente, esconde as coisas que são verdadeiras. Nós sabemos que o nome do Messias não é Jesus. Não, a Bíblia já mostra isso, porque a gente vê a Bíblia antiga que lá não tem Jesus escrito. A gente já sabe que não é Jesus o nome. Nós tivemos estudando isso aí, já sabemos que não. Tá? Isso eu não tenho dúvida. O nome do Messias é o tetragrama, que é o nome do Eterno. Sim. Completo do Eterno. Tetragrama 4 letras. As 4 letras, o Yod, Re, Vav e Re, com a Shua atrás. Eu já vou adiantar o nome, depois nós vamos trabalhar muito no nós vamos ter um estudo com o nome lá na frente. Eu vou mostrar que esse é um nome realmente com provas. Eu quero ver isso, Fernando. Nós porque as pessoas falam, não, como é que é isso? E eu mesmo não tenho porque a Babilônia, você pode ver que eles acabaram de vir da Babilônia nesse fato aqui. De lá com ouro e prata, Babilônia é confusão. Estão tudo confundindo. É para misturar. Lá já vieram carregados de paganismo e tal. Então Babilônia é para confundir. Hoje realmente tem uma Babilônia de nomes aí rolando. O povo deve estar ficando doido. Eu fiquei quase louco. No que eu acredito agora? Qual é o nome certo? O protestantismo com a mesma Bíblia são mais de 20 mil denominações. Isso é confusão. Isso. Aí você vê, no sistema moderno, na Babilônia moderna, já está confuso. Aí o judeu está pior ainda. O povo judeu, né? Para você entender. O povo judeu. O pessoal pega ali o livro de Zacarias. O nome dele é Zohar e algo. Tá, mas a gente conhece como Zacarias porque o sistema religioso nos apresentou assim, né? Então, para vocês entenderem, abre no capítulo 6, no versículo 9, vamos ler agora com a correção dos nomes, vamos ver o que vai acontecer com esse texto. Porque não tinha um significado, agora passa a ter. Vai ter um significado lindo. Lindo. Então vamos ver. Noutra mensagem disse Yahweh, o Criador. Tá? Noutra mensagem disse o Criador. O Criador. Yahweh, Heldai, Tobial e Yaldaial hão de trazer presentes, prata e de ouro da parte dos Yalrudim, exilados em Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles na casa de Ialzaial, filho de Zafnaial. Pode reparar que o nome do Eterno tem nome de todo o povo. Todos estão carregando o nome do Pai, né? Sim. Tá? Onde ficarão instalados. Aceita-lhe os presentes, faz dele uma coroa de prata e de ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Yahushua. Sim, Yahushua aqui não é o Salvador, mas é o sacerdote. Eu vou parar aqui para nós explicar. Você pode reparar, ali estava Josué. Ali estava Josué, o sacerdote. Josué. Nós sabemos que o nome Josué é o mesmo nome que teria o Messias. Sim. Nos livros da Nova Aliança. Vamos falar contaminado, seria Jesus. Exatamente. Josué, Jesus, mesma coisa. Jesus e Josué, pessoal, tem o mesmo nome. Eles separaram os nomes para te enganar. Entendo. Tá entendendo?
Entendi. A função foi te enganar e te esconder a verdade. Tá? Então seria o mesmo nome do Messias. Inclusive o mesmo nome do Messias tem o Josué lá de trás também do Êxodo. O Josué, que foi Isso. o sucessor de Moisés. Quem que adentrou o povo na terra prometida? Josué. Josué. Como é que é o nome verdadeiro de Josué? Yahushua. Yahushua. Se ele se chama Yahushua, ele já é uma sombra do Yahushua de agora, que vai nos levar para Celestial. Certo. Para Canaã Celestial. Certo. Tá entendendo? É sombra espiritual. Ótimo. Vamos continuar no raciocínio. Mas esse Josué não é aquele, esse aí... Esse é um outro que tinha o mesmo nome. No momento que voltou da Babilônia, 70 Isso. anos após ter ido. Que coisa interessante Tá. que o Eterno preparou aqui para ficar como representação para nós, né? É. Era um fato físico representando algo espiritual de hoje. Sim, a né? sombra. Aconteceu com Josué, Sim. Josué e Yahushua, no caso verdadeiro, né? Lá que recebeu coroas e reconstruiu o templo. Aconteceu fisicamente, Sim, mas é uma fisicamente. sombra. Sim. Tá? Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Yahushua, filho de Al-Zodok. Ó, outro nome que tem sentido para essa questão. Por exemplo, Yahushua é a salvação de Al. É. Tá? Yahweh é salvação, significa esse nome. Yahweh Zodok significa Yahweh é justiça. Então, a salvação de Yahweh, filho da justiça de Yahweh. Da justiça de Yahweh. Vamos continuar. Sumo intermediário. O que o Salvador é nosso? É o nosso único... Sumo sacerdote. É. Sumo intermediário, que é o nome mais correto. Sumo É. sacerdote. Sumo sacerdote É o nossa único função, tá escrito. mediador entre nós e o Criador. O Criador. Yahweh, o Criador. Tá? Embora as pessoas não venham assim, porque cada um tem seu intermediador, que é seu pastor. Cada um né? escolhe um, né? Na sua denominação. Conforme o Mas gosto. isso é Né? uma história para mais tarde. É, né? isso. Cada um, infelizmente, está assim hoje em É. dia. Então ele é o sumo. E agora vai ficar mais bonito, amado. Ó. Diz-lhe Yahu Tsavulial Celestiais, que significa Yahu Comandante dos Exércitos. Né? Sim. Celestiais, lhe faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir. Ele representa o homem que há de vir. E nessa época não tinha vindo. Não ainda. tinha vindo. Ele é um símbolo. sombra, Ele é um sombra. símbolo. Aham. Cujo nome é renovo. Sim. O que Quem que- é esse? Quem será esse? Quem será? O que ele falou que ele é? O que ele falou? Que ele renova todas as coisas, né? Sim, Esse que nós estamos tentando lembrar quem será que é. sim. Ele é o renovo da raiz de Davi. É o renovo. Tá? Cujo nome é renovo. Brotará, agora vai ficar interessante. Ah, Brotará deste lugar, tá? sim, desse de Judá, né? no Isso. caso. E edificará o templo de Al-Hu. Um templo que não é edificado por mão humana. Nós estamos falando do templo aqui bastante, né? Porque na sombra, aquele templo de alvenaria, De alvenaria. que antes do madeiro, Sim. antes do madeiro era o lugar que se Madeira dizia é a morte e a- a ressurreição do Salvador. a né? crucificação do nosso Sim, Salvador, sim, né? sim. Que eles dizem crucificação, Sim. né? Pregaram no pó. Sim. Então ali, depois dali, esse templo passou a ser um templo feito pelas mãos de quem? Do homem ou do próprio Eterno? Criador. Do Criador. Feito pela mão do Eterno. É. Que somos nós, que é aquela tenda que nós estávamos falando agora há pouco. Sim. Aquela tenda, Sim, que que tem a tabernáculo, tábua no que tem a coração, arca e a que tábua não é escrito mais no a arca, coração. né? Tá entendendo? Sim, já estou entendendo, já estou pescando. Então, quando o povo sair de dentro da Babilônia, Que é o sistema religioso. sistema Agora religioso, no presente. Estou entendendo. quem é a Babilônia moderna hoje? Roma. Sim. Roma é mãe de quem? Do cristianismo. O protestantismo é filha de Cristianismo, Roma. então. Aceite ou não, a verdade é essa. Quando o povo Está sair. nos livros, não Isso adianta é negar. histórico. Isso é histórico. Tá? Se você não acredita no que está escrito, vai na história que você vai Ou então confirmar vai a na mesma coisa. internet e coloca quem é a Assembleia de Deus, por exemplo, Assembleia, mas são todas. Quem é a Assembleia de Deus? Somos uma comunidade protestante que seguimos Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Contra a Igreja Católica. Então, Tá vendo? já explícito. Então, Tem como você negar. veja que existe uma. Na verdade, eles falam mal da Igreja Católica, mas seguem os mesmos preceitos, Sim, os mesmos ídolos, sim. né, com os mesmos nomes, com Sim. as mesmas doutrinas, só Sim. muda, mascara um pouquinho, mas é a Sim. mesma doutrina. Adoro Deus Sol, comemora o Deus Natal, que é Sol. aniversário de Deus Sol. Então, na verdade, o que existe é a mãe e as filhas, A né? filha é um pouquinho mais rebelde, mas é igual a mãe. Porque o sincero, pessoal, o sincero ele procura a verdade no caminho antigo. A Escritura manda procurar o caminho antigo. Caminho antigo, exato. Que no caminho antigo está a verdade. Sim. Tá? É esse aqui é o detalhe. Até porque esse caminho foi blasfemado. Foi né? blasfemado. Então, é o caminho totalmente antigo, blasfemado. que não é blasfemado. Blasfemado. Então, quando o povo sair da Babilônia, esse texto está falando isso. Quando o povo vier da Babilônia, o povo verdadeiro vai coroar Aham. o verdadeiro, que é Yahushua. Sim. Tá? Vai ter muitos, mas eles vão coroar o O verdadeiro. verdadeiro sumo. E esse verdadeiro Sumo vai. intermediário. Isso, o Esse sumo vai- intermediário. esse é a coroa. Isso. Sim, é o único que tem a coroa, então. E o Assim, único, é o único. É o único, morre o rei supremo. Não Tá. tem outro rei que vai reinar nessa terra, né? Entendi. Tá.
Então eles vão coroar, os verdadeiros vão coroar. E esse Yahushua, ele é filho da justiça do Eterno, porque o nome do pai dele é Yahuzodok. Vê que a sombra mostra para nós que ele é o filho da justiça do Eterno. Tá? Sim, então, o nome do pai é a justiça do Eterno. Isso. Ele é filho da justiça do Eterno. Exato, está dizendo o texto então, aqui ele é na o próprio sombra. Salvador nosso. O próprio Salvador. Aqui no presente agora, que é a realidade. É a realidade, é a realidade. Vocês vejam que se você tirar o sentido do nome do Eterno daqui, isso aqui perde o sentido aí também. Perde tudo, aí fica uma coisa apagada. Perde a sentido. Luz apaga. Isso. Se você dizer que o nome do Eterno não está no nome do Filho, acabou o Aí sentido. acabou, você perde tudo aí. Acabou o sentido. Aí você... Fica opaco. Ele é sumo intermediário, né, coroado pelos verdadeiros, para aqueles que realmente saíram da Babilônia. Eles vieram para fora. Sim, eles não estão lá dentro. Mesmo, eles estão lá na Babilônia. Tem que deixar isso bem claro. Sim. Tá? Porque essa sombra ficou até lá na saída do Egito. Entendo. O que está acontecendo hoje, pessoal, é o êxodo que está apontado lá atrás no Egito. O povo saiu dentro do Egito. Quando nós vemos, então, o jornal estampando que o número de pessoas hoje sem placa aumenta. Êxodo, é o êxodo. É, na verdade, a realidade da sombra. Da sombra. Ah, entendi. Da sombra. Entendi. E o Egito está claramente explicado no livro do Apocalipse, da Hanuri Galut, Apocalipse, que lá no capítulo 11, se não me engano, depois nós vamos estudar isso com calma, vamos ver parte por parte, que diz que a cidade que se chama espiritualmente, vê que a escritura já indica, você não pode procurar o Egito. Não pode procurar fisicamente. Fisicamente. É espiritualmente Sodoma e Egito. Entendo. Então, você vai lá, é espiritual o Egito? Então eu vou lá na escritura, porque eu sei que, Sim, eu sei que o Antigo Testamento é sombra. Então eu vou dar uma olhada lá, porque... Pra ver de que está falando aqui. O que está falando aqui. Entendi. Aí você vai ver lá um faraózão. Sim. Né? Faraózão. Quem será que é esse faraó, né, amado? Quem será que é esse líder, né, do Egito? Faraó e rei, né? Tem uma coisa interessante. Interessante, né? Ele é o líder do Egito, né? É. Nós vamos estudar isso no Apocalipse depois. Quem que é esse faraó? Aí esse Egito, que é o sistema religioso Aí montado por Roma. Da gravata do faraó. Aquela gravata foi boa. Essa não pode faltar. Lembra, tá. Essa gravata tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tá? Então você vê, ali, esse faraó, que é o líder do Egito. Ele é o líder do Egito. E o povo saiu do Egito e foi pro deserto. Foi sofrer no deserto. Sofrer. Aí no deserto, ficar perdido lá sofrendo. O Egito não supriu a necessidade do povo, no sentido assim, eles saíram. Aí quando eles saíram do deserto, tiveram sede, tiveram fome. Sim. Tá? Aí de lá caiu o maná aí caiu do céu. Caiu o maná, o pão que desceu do céu. O maná só cai quando você sai do Egito. Verdadeiro. Dentro do Egito não tem maná. Não cai maná verdadeiro. Lá é o pão de joio. Lá é joio. Pão de joio. O Egito é casa do pão de joio. Pão de joio. Belém é casa do pão. Nós já falamos sobre a parábola do joio do trigo. E vamos depois ter que entrar de novo. Vamos ter que entrar. Então no Egito o pão é feito com joio. Porque o Egito é o joio. É o joio. Como símbolo de joio. E o pão de trigo é o que cai do céu no deserto. Fora de lá. Você veja que é o contrário do que está acontecendo hoje, porque o deserto é um símbolo claro de um sofrimento, de uma tribulação, de um sofrimento. Sim. E hoje você não vê isso no sistema religioso. Você vê os caras muito bem, tranquilão, cheio do igual dinheiro. É, né? Então é uma coisa assim, bem ao contrário do verdadeiro profeta. O profeta verdadeiro fala a verdade e é massacrado pela verdade. Massacrado. Você está entendendo? É massacrado pela verdade. E esse texto ele esclarece bem, porque você lê aqui, coloca na cabeça de Yahushua, filho de Yahuzodok, que é a justiça do Eterno, a justiça de Yahu, sumo intermediário, e diz-lhe, Yahu dos Avilial Celestiais lhe faz saber o seguinte: tu representas os homens que há de vir, cujo nome é renovo. Brotará desse lugar e edificará o templo, vai nos edificar. Hoje o que está acontecendo é um grande êxodo da Babilônia. Ele está reedificando o verdadeiro templo dele, está construindo tijolo por tijolo, esse templo feito de carne aqui. Vamos dizer, célula por célula nosso caso. Hoje nós estamos abrindo os olhos para a verdade, realmente, porque ele está reedificando esse templo. Essa que é a grande realidade, a grande verdade de tudo. Está trazendo o pão maná do céu, porque nós estamos no deserto agora, não saímos. O joio da padaria. Isso, exatamente. Não é pão feito de trigo, tá? Porque isso aí é mitraísmo puro. Tá? Ele está trazendo o pão do céu, o maná, que ele deixou lá atrás. Ele fez questão lá atrás de fazer o pão feito de pão cair do céu para mostrar que era espiritual. E o povo está querendo comer pão de padaria. Ele fala isso claramente, ele fala, o pão é a minha carne. O carne. O que é isso? Né? Este é o pão, ele bate, este é o pão. Do que nós temos que comer, então? Se tem que comer, como é? Vai arrancar um pedaço dele e comer? Não é mais literal, porque agora não é mais sombra. É espiritual, gente. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos que comer do caminho, da verdade e da vida.
verdadeira. O caminho é esse caminho que você está falando. Isso. Né? O caminho antigo. Vamos deglutir. Que Paulo mandava e pegava Isso. o caminho. Paulo vivia agarrado nos rolos da Escritura. Ele mandou buscar de longe uma vez. Mandou buscar, é verdade. Tá? Dali. Porque dali que ele tirava essas sombras todas que ele falava pro povo ali. Ele dizia que eu posso falar da carne, eu fui fariseu. Você vem me ensinar isso aí? Isso aí são tudo sombras das coisas futuras. Eu praticava com zelo aquilo ali, era tudo sombra. Quando a gente lê sombras das coisas futuras na Bíblia, aí eu vou falar Bíblia na Escritura, isso passa assim como algo despercebido. A gente não dá muita atenção a isso. Não dá. E também no sistema religioso não fala muito assim sobre essa Não, questão. se eles falarem sobre sombra, eles vão destruir o sistema religioso. Mas porque... é muito importante, então, a questão da gente ver sempre a antiga aliança como sombra das coisas. Por que é importante, amado? Porque o próprio emissário, inclusive o próprio sistema religioso fala tanto dele, né? Shaul e tal. Paulo. Certo. Blasfemado para Paulo, um nome de um ídolo grego. O tá? Paulo. Que veio de Apolo, né? E tal. Ele mesmo colocou os escritos antigos como sombra. Ele que colocou, e ele teve dentro do sistema, ele podia falar, então eu acredito que foi inspiração eterna para a gente ver dessa forma. E a gente começa a ver, começa a enxergar essas coisas que eu estou lendo aqui. Uhum. Você está vendo? Se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver aqui, ó. Quer ver? Você vê aqui, ó. Ele reedificará o templo do Eterno, de Yahu. Quer dizer, ele vai nos edificar, tá? Pertence-lhe o título real. Olha o que esse texto fala. Governará como rei e intermediário. Ele vai exercer as duas funções. Geralmente, rei era separado em Yahshuru. Você pode reparar. Era o sumo sacerdote cuidava do templo lá e o rei era rei. Nesse caso, eles coroaram o próprio, e por uma forma incrível, o Eterno fez com que esse sumo sacerdote coroado tivesse o mesmo nome que o Messias teve depois. E recebeu depois Yahushua. Você vê a questão que você falou do rei, né, que tinha intermediário separado. Quando Saul foi rei, Samuel era intermediário. Quando Davi foi rei, Natan era intermediário. Era sempre um separado. Não era a mesma pessoa. Inclusive, o texto faz questão de falar o seguinte ainda, ó. Ele governará como rei intermediário numa perfeita harmonia entre as duas funções. Legal, entendi. Quer dizer, ele é feito para ser rei e ser sumo sacerdote, ou seja, intermediário. Tudo aquilo que Samuel foi de grandioso, seria como se Saul também fosse. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Você veja que aqui, o que apareceu aqui, amado? Apareceu uma profecia para o futuro, já falando daquele que iria reedificar o templo na nova aliança, um novo concerto, deu o nome dele, Emanuel? É o nome de Yahushua. Yahushua. Em Josué. Josué, no caso. Ele falou que quem iria reedificar o templo, deu o nome dele, falou que ele ia ser a justiça do próprio Eterno praticando, que era o nome do pai dele. Então, nessa sombra é uma profecia. Uma profecia oculta. Agora com a ficha. É uma profecia oculta. Oculta porque foi oculto, porque o nome foi oculto. Porque o nome foi oculto. Mas agora qual é a função? Se o nome ficar com o significado dele original, a profecia aparece. Isso. Se você for no hebraico, você vai ver lá o tetagrama, eles falam que é Yehoshua, tá? O tetagrama com Shua atrás, nesse nome aqui. Entendo. Tá entendendo? Que falam que é Yehoshua. Nós vamos chegar a isso no nome depois. Vamos ver se o nome de Mas o nome é Yahushua, porque todos os outros nomes carregam esse nome, tá entendendo? Então você vê uma profecia oculta. A profecia está escondida aí no significado do nome. Então, voltando no Egito lá, se você vai para o Egito, você vê que quem foi lá tirar o povo do Egito foi Moisés. Ele chegou lá, Merushua. Chegou lá, libertou o povo caminhou para o deserto. Passaram tudo aquilo no deserto. Estava falando que caiu maná. Né? Caiu no deserto, não caiu dentro do Egito. É bom lembrar sempre isso. Você lembrar disso. Sabe? No Egito não recebe maná. No Egito não recebe. Lá você come o maná do Egito. Tu come lixo. Come do Egito, entendeu? Hoje quem está no sistema religioso está comendo lixo. É isso, Pedro? Exatamente. E eu te digo mais. Aquele povo quis voltar para o Egito depois, começaram a reclamar. O povo adora lixo. Eles não quiseram voltar para o Egito? Vamos voltar para o Egito, porque lá a gente tinha tudo. Isso aqui, estamos aqui nesse deserto passando fome. O que isso representa? O povo gosta do paganismo, gosta de ver misturado com coisa errada. Não, eu não quero saber dessa verdade, porque eu gosto do templo, eu tenho uma vida toda no templo, lá nas atividades da igreja. Isso. Eu prefiro ficar na igreja. Se eu sair da igreja, o que eu vou fazer na minha vida? Esse povo do Egito. Esse povo do Egito, eles gostam daquilo. Você veja que aquele povo lá atrás, eles quiseram voltar ainda para aquele erro. Quiseram voltar para trás, andar para trás. Eu sei, retroagir. Tem uma sombra bonita disso aí também na questão da destruição de Sodoma e Gomorra, quando vira o pilar de sal a mulher de Ló. A mulher do Ló olhou para trás.
Então, aquilo lá tem que ser abandonado. O povo só pensa na barriga, encher a barriga. Aí quando sentir a fome na barriga, já quiseram voltar para trás na hora. Sim. Se preocupa só com o próprio ventre. Sim. Né? Então aqui isso mostra bastante isso, essa questão do Egito. Agora tem uma coisa interessante nessa sombra do Egito. Porque quando a questão de quando eles foram avançando no deserto, porque antes de acontecer essa questão no Maná, você vê que... Não, foi depois, perdão. Que eles foram atravessar o Mar Vermelho ali, né? Mar Vermelho. Mar Vermelho. E porque havia... O Criador endureceu o coração de Faraó, você vê que é o Criador que faz tudo, né? É soberano, né? Acaso não parte dele o bem e o mal? Ele fala isso. Então você veja, ele endureceu o coração de Faraó e Faraó foi atrás daquele povo de novo. Então ali representa o quê? Nós temos ali a perseguição do Faraó, de Faraó, quanto o povo de Yal-Shuru, aqueles que aceitam o Messias, como diz a Escritura, que hoje é Yal-Shuru, que antes era quem praticava a lei de Moisés. Hoje é quem aceita o Messias, como diz a Escritura, e pratica a lei do Eterno, que é amar o próximo. Amar ele e amar o próximo. Né? Mais ou menos assim. Então, esse é o Yal-Shurulita. Se você trouxer para hoje, é isso. Esse faraó é interessante, né? A gente estava falando aqui que o Egito hoje, a cidade se chama... Nós vamos chegar no Apocalipse, que a gente já sabe que vamos falar um pouco de Roma aqui. E esse líder desse poder, que no caso aqui eu estou falando do poder romano, persegue esse povo. Tá interessante, tá mais ou menos pegando. Eu vou jogar esse gancho hoje, para depois nós vamos falar disso. Tá? Então o faraó vem atrás desse povo. Atrás do povo. Eles chegam na frente do Mar Vermelho, águas, né? Água tem que abrir, uma barreira. Não vão passar. Aí o povo tá ali, tudo ali preocupado e tal. Vem o pilar de fogo lá do Eterno, protege o povo. Tem a coluna de fogo. Representando o próprio Eterno, a proteção do próprio Eterno. Sim. Aí abre o mar. O que aquele mar abrindo representa, será, né? Aquilo ali representa o arrebatamento do povo, o final, quando chegar ao final. A perseguição, vem a perseguição, depois nós vamos passar. É interessante reparar, eu quero chegar ao seguinte, quando eles passam para o outro lado, é Moisés que leva eles para Canaã? Quem que adentrou? Foi Moisés que levou o povo para dentro da terra prometida, Canaã? Foi Josué e Yahushua. Josué blasfemado. Josué e Yahushua, então ele que foi o que pegou e passou o povo, porque Moisés não passou nem o Jordão. Pode reparar. Por que será que o Eterno permitiu, fez com que isso acontecesse, né? É uma sombra explícita, né? Explícita, de que quem leva o povo para Canaã física foi o Yahushua físico. Tá? Inclusive o nome dele foi mudado para que ficasse com o mesmo nome do Messias que iria de vir. Né? O nome dele era Oshua, né? E passou a ser Yahushua. O Eterno mudou o nome dele por causa disso. Somente para isso. Só para que isso. Na Bíblia isso tudo foi camuflado. Apagado. Né? Quando a gente fala apagado, aqui ficou, mas ficou embaçado, né? Embaçado, porque você coloca um nome de blasfêmia em cima, por isso que é tão importante a questão do nome, né? O nome é identidade. Diz que não, Fernando, diz assim. Não, eu falo Jesus, mas o Criador, Deus sabe quem que eu estou falando. Se o nome não fosse importante, eu não vou nem me aprofundar, mas você conseguiria descobrir o sentido desse texto? Não, ficou muita coisa perdida aí com o nome blasfemado. Você não vê a verdade. Até porque o certo deveria estar aqui, se fosse o nome de Jesus, o nome do nosso Salvador, aqui deveria estar Jesus. Ou ao contrário, lá na frente Josué também, porque o nome do Messias seria Josué. Nome, né? É o mesmo nome. Então isso oculta a verdade do texto. E você já percebe, mesmo sem saber da verdade, mas que é uma má intenção. A má intenção. Porque no momento que você vê assim, por que o sistema religioso colocou o nome de um de Josué e outro de Jesus, sendo que eles mesmos ensinam que é o mesmo nome no original? No original, isso. No hebraico, paleo-hebraico, no antigo, que é o original, o verdadeiro, não esse hebraico moderno que está todo paganizado, que não é original. Até no hebraico moderno eles continuaram, trouxeram ainda a mesma... Pelo menos nos livros do Antigo Testamento, você vê o tetragrama, o nome completo do Eterno, com o Shua atrás, que é a salvação, que dá o nome de Yahushua. Quando se passa pelos livros da Nova Aliança, aí está tudo com Yeshua. Por que lá atrás é um e na frente aqui é outro? Será que há um interesse em esconder alguma coisa de alguém? Há um interesse. Aí se diz que o nome lá atrás é um, com outro som, Yehoshua. Se diz que aqui é Yeshua, daí fala que Yeshua é uma redução de Yehoshua. E assim vai, meu amigo. E assim vai, meu amigo. Uma confusão, uma Babilônia de nomes. E para contar uma história, mente mais ainda, é mais difícil, tem que mentir mais ainda. E vai o problema é que o juízo dessa gente está escrito que não dormita.
né? Quem faz essas coisas aí. E infelizmente isso é Quer dizer, culpa. condenação. Condenação. Né? Eles vão Bonito, ser condenados. E, infelizmente, essa questão da confusão de nomes, isso partiu dos próprios Yahudim, dos próprios judeus. Esse é que é o problema. Eles são o grande culpado do nome estar blasfemado hoje entre as nações. O Eterno mandou que fosse proclamado entre as nações o nome. O não nome. blasfemado. Nós vamos estudar mais sobre isso. Vamos, sim, na hora do nome, eu creio que já tem muita coisa para a gente falar sobre o nome. Então, vou ler mais um texto a respeito desse mesmo tempo, que está num outro livro, que é o livro de Ageu. Você conhece como Ageu, mas é Hagai, o nome dele, né? Hagai. Tá? Ele também falou algumas coisas sobre a reedificação do templo. Vamos dar uma lida aqui, ó. No dia de outubro. Outubro é complicado porque é calendário gregoriano, não sei como é que pode. Devia ser outro mês aqui, né? Quando está na escritura o mês, aí a data certamente não está essa. Não é essa. Porque essa é calendário gregoriano que veio do Juliano, tudo de Roma. Tudo romano, é um calendário romano. É por isso que quem guarda sábado no calendário hoje está guardando sábado no calendário de Roma. Né? Então, no dia de outubro do mesmo ano, Yahurim enviou novamente, Yahurim, o Criador, né? Enviou novamente a palavra através de Hagai, que é o profeta Ageu, que a gente conhece como Ageu. Pergunta ao governador e sumo, tá? E sumo intermediário, e a todos os que ficaram na terra. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Tá? Intermediário é o termo mais correto para sacerdote. Sacerdote é um nome grego, né? É uma palavra grega. Mas é uma pessoa saber do que a gente está falando. Isso, mesmo, sumo intermediário e sumo sacerdote. Quem dentre vocês se lembra do templo como era antigamente? Quem lembra do templo, aquele que Salomão fez com o rei Irão, isso, né? Aqui está falando disso. É disso, né? Físico. Tá. Mas já está levando hoje para o lado espiritual. Vamos lá. Como era glorioso em comparação a isto? Então esforça-se, Zorobabu, e tu também, Yahushua. Esforça-se. Tá? Assim como todos os outros, coragem e mãos à obra, porque eu estou convosco, diz Yahu, na reconstrução do templo, que hoje é o templo de carne, nós. Sim. Tá? Era físico, passou a ser espiritual. Sim. Tá? Quando vocês deixaram o Egito... Sim, já estou entendendo tudo, já estou entendendo. Eu prometi, quando vocês deixaram o Egito, que o meu espírito habitaria no vosso meio. Ele prometeu. Mas tem que sair do Egito. Tem que sair do Egito. Tá? Portanto, nada receiem, diz Yahu de Savuliel do céu. Que é Yahu, no caso, na pagã está Senhor dos Exércitos, né? Mas aqui é Yahu, comandante dos Exércitos. Yahu de Savuliel do céu. Dentro em pouco abalarei os céus e a terra. Quer dizer, primeiro ele promete o Espírito, depois ele diz que vai fazer um juízo na terra. Vai abalar os céus e a terra, tanto os continentes, como os oceanos, como os continentes. Farei tremer todos os povos. Sim. O desejado das nações virá a este templo. O desejado das nações. Quem será que é esse desejado das nações, né? Será que é o Salvador? Sim. Será que é ele? Tá? E encherei esse lugar com a minha presença, diz Yahu de Sabuciá. Ele vai encher o templo com a presença dele. Sim. Ele está falando do templo de alvenaria aqui. Só que após o madeiro é você. Mas eu. Mas não que é Shekinah, aquele negócio até hoje. Isso. Tá? Mas encher a gente. Isso. Com o Espírito. E ele confirma aqui, a prata é minha, o ouro é meu, diz Yahu Todo-Poderoso. O futuro esplendor desse templo será muito maior que a glória do passado. Ele já está apontando lá para frente. Sim, desse reformado, que o pessoal sai do Egito atual, que é o sistema religioso. Isso. Saiu do Egito, você virou templo dele. O irmão Acácio falava para nós que a questão de tirados para fora, para adorar o Deus Sol. Isso. O termo eclésia do grego, tem essa raiz. Certo. Ele traz a raiz de adoração ao Sol, tá? Apolo, Júpiter, né? E eclésia retirados para fora, porque você só consegue adorar o Sol fora. Dentro do Sol só se for a lâmpada. Só se for a lâmpada. Então esse termo surgiu desse tipo de paganismo. Entendi. Tá? E o termo verdadeiro, como nós já estávamos falando, né? Que é Orolial, que vem Orol e Ial, são duas palavras juntas. Orol, tenda. Tabernáculo. E Ial, abreviação do nome do Eterno. Tá? Então você tem a tenda do Eterno. Você é a tenda de habitação do Eterno, que é esse mesmo templo aqui. Entendi. Que antes era de alvenaria porque não existia o novo conceito do nosso Salvador. Agora hoje, Fernando, quando a pessoa entende que é o templo, porque o pastor ensina isso para a pessoa, mas ao mesmo tempo ele diz, então você tem que vir agora para o templo para adorar. Como é que aí fica isso? Um templo adorando dentro do outro? Não, aí se torna, aí é o que está, nós vamos estudar bastante isso lá na frente, mas eu vou dar uma pitadinha. Aí nós entramos no que nós chamamos de blasfêmia do tabernáculo. Eu acabei de falar que o hall é tabernáculo.
No O livro hall do- é a igreja? O hall seria o termo para. O rolial seria o termo correto em vez de igreja. Sim. Né? O hall sozinho é a tenda, o tabernáculo. Uhum. Né? No hebraico moderno é ohel, é um pouco diferente a pronúncia. E há o nome do Eterno. Então, quando você leva para o tempo de alvenaria, tenta levar, Certo. ilusoriamente, Quando o porco volta para tornar para o lamaçal. em lamaçal, tá quando o entendendo? cachorro volta Torna ao vômito, Tô né? entendendo. Quando o cachorro torna o vômito, que É. aí anula o madeira e volta para o Acabou tempo de tudo. alvenaria, diz que Esse não serve pra mim. Quando Quero você de faz lá. isso, você diz que o sacrifício Foi à toa. não valeu de Debalde, nada. Isso debalde. quem fala é Shaul, não sou eu. Ele fala que foi debalde. Foi à toa. Então, você blasfema contra o tabernáculo. Isso está no livro do Apocalipse quando fala da besta. Ah. A besta blasfema do tabernáculo. Quer dizer, ela troca o tabernáculo por um Sim. falso. Sim, O tabernáculo é um. E Sim. ela diz que o tabernáculo é outro. sim. Isso a gente já está vendo acontecer hoje e muito tempo para cá já. E o tabernáculo é falso colocado no O verdadeiro. tabernáculo somos nós, o tabernáculo é o falso. E eles dizem que o pedra. tabernáculo é o templo de alvenaria. É o tempo feito lá na esquina. Feito por na mãos de rua, lá homens. na beirada. Tá? Isso é uma blasfêmia, você está indo contra a Escritura. Uhum. Você está anulando o sacrifício do Filho do Eterno no madeiro, Uhum. que nos comprou com o sangue dele para a salvação eterna. Você anula, você volta para a lei. Ô Fernando, e quando eles colocam então dentro desse templo de pedra a própria arca? Isso é o que então? A arca também, como a arca também é uma sombra. Porque se É uma você sombra. com um templo, imagine com a arca lá dentro. A arca, nós estávamos conversando agora há pouco, que a arca representa o nosso coração com a lei dentro dele. É verdade. A lei é um Falou maná sobre verdadeiro do isso. céu. Sim. Né? Ela representa isso aí. Quando o próprio profeta Yarmial, Jeremias, no capítulo 3, no versículo acho que 18, não me lembro agora, ele fala que não é para se fazer mais essa arca, porque lembrar. Não, porque o sentido dela já havia Já acabou. passado. Ele já estava indo para a Babilônia, já era. Sim, já entendeu? era, já fez, já tinha já que tinha, dar. tinha o que ter que dar. O É. sentido do que ela quis, porque é só uma sombra, ele quis representar algo com aquela Sim. arca. Já tinha acabado, já Já era. tinha representado. Já era, entendeu? Então, essa arca, quando você traz para dentro do templo, é duas blasfêmias, uma em cima da outra. É uma reblasfêmia. Você tentando fazer com a força do braço Ah, tá. aquilo que só o Eterno pode fazer, Sim. que é edificar você como templo e te dar um novo coração com as tábuas ali escritas dentro dele. Com as tábuas da lei, como É. está escrito. Isso no é, coração. isso é serviço do Eterno, não é nosso. Isso é ele. É ele quem faz, entendeu? O É, homem não sim. consegue se. Tanto que isso aí respalda a questão da palavra religião, que é religar. O homem tenta, pela força do braço, se religar a alguma coisa. Né? Ele inventa um monte de rituais ali Aham. e tenta justificar pela força do punho, do muque aqui, ó. Entendi. Do braço. Isso é impossível, o homem nunca vai conseguir fazer isso. Entendi. Você tá entendendo, Amado? Sim. Tá entendendo? Você veja que o conhecimento ele foi oculto da gente. Agora eu pergunto, esse problema aqui, desses nomes, começou com quem? Com o próprio povo que ele escolheu. O povo judeu. O povo judeu, Sim, que você e conhece Ahudim. como Ahudim. Você conhece como judeu. Judeu. O povo que ele escolheu que começou a fazer isso. O povo vendeu como Isaú como é que fala? Ah, mas você lembrou uma Progenitura. sombra bonita agora. Olha, isso aí complica o lado Tudo é deles. sombra, Fernando? Tudo. Tudo é sombra, Toda né? a escritura é uma referência para as coisas futuras. Porque ele Todas. fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. Eu creio que tem gente louca para entender essa questão da primogenitura, né? Eu quero A entender. gente cara. podia falar um pouquinho disso aí, né? Eu creio que isso dá para abrir, porque é Vamos sombra lá. também, né? Nós temos lá a aliança que ele fez, lá a promessa que ele fez aquele que você conhece como Abraão. Que é Abraham, pai da Abraham. multidão, né? Uhum. Abraham em hebraico, pai de multidão. Então ali ele teve, aconteceu várias coisas antes, mas vamos direto ao assunto. Ele teve lá o filho que nós conhecemos como Isaac, Sim. né? Que se chama Yahutzkak no hebraico. Yahutzkak, tem o nome do Eterno no nome dele também. Aí tá? Yahu Skak. Yahutzkak. Tá, ele teve 2 filhos. Ele tem, tanto que primeiro a mulher dele não estava conseguindo conceber. Aconteceu bem parecido. Ismael. Aconteceu bem parecido com o próprio pai dele, que também demorou a vir, né? Aí ele foi lá, oraram um monte, foram um monte, o mesmo monte onde ele tinha sido oferecido pelo pai dele, pediram ao Eterno, o Eterno falou, não, vai, tranquilo, pediram, e ela concebeu, ela engravidou, tá? Uhum. Aí ela começou a sentir umas dores estranhas no parto dela, na gestação dela, e ela começou a inquirir das pessoas que estavam perto dela, das servas dela, das pessoas que ela conhecia, se era normal aquilo e tal, que estão sentindo muitas dores, se batem, se brigam lá dentro da minha barriga e tal, aquela coisa. Isso é linda essa sombra, mano. Você vai ver só. Tá? Aí eles consultaram o Eterno, foi feito um consultado Eterno, o Eterno revelou o que estava acontecendo. Ela falou que ela iria gerar 2
daquela gestação ia vir 2 filhos. E o primeiro, o primogênito, iria servir o mais jovem. Sim. O primeiro. O primogênito, geralmente, que é o que recebia a herança, né? Primeiro nasce, né? É o que recebia. Madre, né? Isso, ele recebia a herança. É. Aí, no dia do parto, nasceu lá, puxou um, que foi no caso Esaú, Sim. né? Puxou Esaú e ele veio. E veio agarrado no calcanhar dele Jacó, que o nome não é Jacó, é Yahu-Caf, o nome dele, mas conhecemos como Jacó, né? Veio agarrado no calcanhar. Então, o que isso aí nos diz? Se você continuar a ler, até o livro que conhecemos, foi apresentado mais como livro de Jazar, explica muito bem detalhado essa questão de Esaú e Yahu-Caf, Jacó, tá? E eu até aconselho que as pessoas pesquisem também sobre esse livro, que eu li lá, e lá está detalhado. Procurar o livro de Jazar na internet. internet. Jazar, na internet ali. Ali diz as características de Esaú e as características de Jacó. Sim. O que veio primeiro, ele era meio enganador, ele era trambiqueiro. 7-1, né? Um 7-1. Esaú era meio um 7-1. Tá? Fazia as coisas para ganhar, passava a perna num, passava a perna no outro. Já Jacó, ele andava nos caminhos, reto nos caminhos do Eterno, tá? E ele alimentava ovelhas. Era pastor? Era pastor de ovelhas, alimentava ovelhas. E o que isso aí nos diz? Nós conseguimos ver claramente uma sombra muito bonita aí. O primeiro que recebe a herança, aquele que vai receber, era para receber a herança que veio de Abraão, que é a promessa do Eterno, sim, de ser cabeça de muitas nações, sim, tudo aquilo. Ele tinha esse direito, né? Ele tinha esse direito de primogenitura. Você vê que ele recebeu aquilo, já era dele. Já era dele. Nasceu dele, porque ele era dele. Você veja que ele vendeu isso a preço de um prato de lentilhas, como está escrito na nossa Bíblia romana, né? Tá ali. Tá? No livro de Jazar explica muito mais o que aconteceu. Sim. Mas eu não vou entrar em detalhes. Lá aconteceu muito mais coisas ali. Tá? Ele vendeu por um prato de... Aí o mais jovem, que veio depois, pegou a primogenitura e ele teve que servir o mais jovem. Sim. Agora eu te pergunto, vamos falar um pouquinho do povo lá que está lá, assentado lá em Israel hoje. Será que eles estão praticando a herança verdadeira, a primeira herança, ou eles venderam a herança por um prato de lentilha? Eu creio que eles não estão mais, não estão praticando. Não estão praticando, porque primeiro... Mas eles dizem que sim, até hoje. Não. Pelo menos quem é judeu, né? Nós temos que entender o seguinte... Ou imita judeu. Eles não estão praticando... Primeiro, a língua que eles falam não é a língua original. Ué, mas não é o hebreu? Aquela língua deles ali dizem que é hebreu. Só que eles mesmo chamam de hebraico moderno. Se é moderno, não é original. Sim, então se fala hebraico moderno é porque... Hebraico moderno. Separa esse de um outro. Eles teriam que estar falando a língua que era falada pelos hebreus naquela época. A língua que foi escrito as tábuas da lei. Era aramaico? Era o hebraico arcaico. Hebraico. Paleo hebraico. Esse alfabeto que os hebreus seguem hoje é o alfabeto assírio. Eu peço que a todos pesquisem na escritura para ver quem eram os assírios na escritura. Nos olhos do Eterno. Nós podemos depois até ler. Os assírios eram os adversários de Israel. Os adversários. Tá? Então, eles venderam a herança deles a troco de banana. Tá? E a escritura ainda diz que no livro de Joel que eles venderam toda a herança que eles tinham aos gregos. Vamos dar uma olhadinha no livro de Isaías, Yeshayahu, Isaías, no capítulo 36, para a pessoa achar rápido aí. Tá? No versículo, pode ser do versículo, deixa eu ver, do 9 em diante aqui. Aí já está bom. Tá? Pois mesmo que conseguisse convocar esse pequenino exército, isso seria uma força militar insignificante em relação ao mais pequeno e pior contingente das forças armadas do meu chefe. Isso é o rei da Síria falando, o rei da Síria, num cerco que houve na cidade de Jerusalém. E a Rocholeim, Jerusalém. Tá? Ela ficou sitiada. Isso já é uma sombra apontando porque vai acontecer no fim agora, quando houver o cerco a Jerusalém. O inimigo cerca. O inimigo, presta atenção nessa palavra. A Síria é o inimigo. O inimigo é o Assírio. Ele cerca Jerusalém. Ele tenta destruir a cidade. Sim. Tá? Destruir. Tá? Mais ainda, pensas que eu vim aqui para que se tivesse sido e algo ruim dizer a tomar essa terra? Foi mesmo ele que me disse, vai, destrói-a. Então, o Eliaquim, Sebna e Ioá, os nomes vão estar diferentes, porque está a Bíblia romana, né? Disseram-lhe, por favor, pedimos, presta atenção nisso, que nos fale em aramaico.
Sim. Porque entendemos perfeitamente, mas não te expresses em hebraico, visto que não há necessidade que o povo que está sob a muralha, Sim. tá, perceba tudo. Mas ele respondeu: o meu chefe quer precisamente que toda a gente em Al-Rusholeim, Jerusalém, tá, que é a cidade de Jerusalém, ouça isso que estou dizendo, e não apenas vocês. Ele pretende que cada habitante saiba que vocês não se submeterem, a cidade será cercada, sitiada durante tanto tempo, que cada um há de ficar tão faminto, tão morto de sede, que chegará a ponto de comer as suas fezes e beber sua urina. Olha que terrível. Olha só o que o chefe da Assírio estava falando para o povo, né? Aqui tem um detalhe interessante, amado. Por que ele manda o pessoal da cidade de Al-Rusholeim, os representantes que desceram para negociar, que era Uliaquim, Sebna e Ioá, que vão estar nomes diferentes aí, que está no capítulo, no versículo 11, tá? Pediram para eles não falar em hebraico, e sim em aramaico. Porque entendi em aramaico, mas as outras pessoas não. Não. Porque aí o que nós vemos disso aí? Nós vemos duas línguas totalmente separadas uma da outra. O hebraico é uma língua, o aramaico é outra, no sentido de compreensão. Dá para ver que uma é diferente da outra, porque uma as pessoas compreendem, outra não compreendem. Então é uma língua que não é a língua original. Não. É uma língua do inimigo, dos assírios. Assírio, é verdade. Dos assírios. Eu vou puxar mais uma coisa aqui. Então, se a Síria representa o sítio que vai haver agora, o cerco, né? O cerco, que vai haver, estado de sítio que vai haver em Al-Rusholeim no final dos tempos, agora na última batalha, né? Magedon. O Assírio representa quem vai cercar, que nós vamos estudar no Apocalipse depois, tá? A língua desse inimigo, desse povo, é a língua do inimigo. É a língua do inimigo. Nesse caso aqui é o aramaico, nós estamos falando da sombra. Naquela época era o aramaico. Aramaico, está explícito ali. Hoje, se nós formos trazer para hoje, nós já vemos que essa língua seria uma outra língua. Nós vamos ver depois também, podemos ver depois mais à frente. Mas aqui está provado que o aramaico não é a língua deles. Agora eu te pergunto, tá? Vai aparecer aí na tela, tá, um alfabeto contendo os dois alfabetos que nós conhecemos. Um é o paleo-hebraico. Sim. E o outro é o alfabeto assírio. Sim. Na direita nós temos o alfabeto hebraico, paleo-hebraico antigo, o original, aquele que foi escrito às tábuas da lei. Tá? Agora na esquerda nós temos o alfabeto tão conhecido como o hebraico moderno. Pode reparar que é igualzinho ao hebraico moderno. Agora, se a gente olhar acima, acima da tabela, vamos ver o nome dos alfabetos. Pode ver, na esquerda temos o quê? Paleo-hebraico. Ótimo, é a língua original. E na direita temos o quê? Alfabeto assírio. Então, afinal de contas, o hebraico moderno é hebraico ou é assírio? É a língua do inimigo? Então, amado, é aí que eu estou te dizendo. Quer dizer que o povo está falando aramaico achando que está falando hebraico? Olha que blasfêmia. Você está falando aramaico, está falando a língua do inimigo. Você veja que o hebraico moderno, ele tem a raiz na língua dos caldeus. Assírios e caldeus. Caldeus, o hebraico moderno. E aqui, nesse texto do livro de Yoshal de Isaías, está dizendo que é a língua do inimigo. Por que essa língua hoje virou a língua do povo que recebeu a herança, primeiramente? Porque a herança eles já jogaram fora há muito tempo. Essa aqui é a verdade. Olá, amados. Chegamos ao fim da primeira parte, do primeiro DVD. E peço a todos que coloquem agora a segunda para complementarmos o estudo sobre as sombras, que existem muitas revelações ainda a serem feitas. Muito obrigado a todos.